Olá, desadestrados, aqui quem fala é Eric Ezian. Débora Cris, boa noite. E hoje estamos começando mais um podcast. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje nosso programa tem um a mais de pessoas finas, né? Não, Parece que eu estou no encontro em Paris. A gente ganhou uma finesse hoje na mesa, né? Como é que é o nome? Finesse. 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 É porque hoje nosso Lombardi está na mesa e o Lombardi trouxe... Hoje temos presenças ilustres. Exatamente. Ilustres. Diego que sempre está falando ali por trás do microfone. Ou pulando assim no meio da câmera. Temos um convidado também, no nome, um título mesmo. Só título, né? Que ele tem. Só título. Tem de soma. Tem que ver se dá pra botar na descrição do vídeo. Acho que dá. É um monte de coisa. Bota uns links, página 2. Mas vamos apresentar logo o Wesley Oliveira. Tá com a camisa, ele tá todo baseado no merchandising, que ele já faz o merchandising dele, né? Sozinho. Ele já faz o como é que é? Como é o nome? O comercial, a propaganda, é isso? O marketing. Obrigado, galera. A palavra tá fugindo. Mas, Wesley, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Primeiramente o convite do Diego. Eu venho acompanhando um pouquinho do trabalho de vocês e é um prazer enorme estar aqui um pouquinho, partilhando um pouquinho desse bate-papo informal, né? Vamos lá, estou aqui para a gente conversar sobre o desadestramento que vocês tanto propõem. Né? Como todo mundo já deixar. E Diego? Inclusive, eu queria agradecer a sua presença aí, agradecer a Delmai por vinhos. Wesley é um fã aí, um cara que gosta, um apreciador. Como é? Nófilo, é? É nófilo. É nófilo. O cara que aprecia vinhos aí, a Delmai disponibilizou aqui pra gente o vinho. Olha as taças maravilhosas. Obrigado, Delmai. Inclusive, vai estar o link, aqui na descrição vai estar o link, né, pra quem quiser conhecer, eles entrega, vai deixar na sua casa aí o vinho tem uma grande variedade de opções. E aí fica aí pra vocês conhecerem. A gente já tá aqui degustando e vamos iniciar o papo aí com Wesley. Talvez possa sair besteira depois do vinho. Não tem nenhum problema. Como se você precisasse de vinho pra falar besteira, Eric. Pelo amor de Deus. É por isso que hoje eu estou. Tem outro programa pra gravar, deixa pra lá. E ninguém tá entendendo, né? Luva de coisa. As luvas de bola. É o vinho, é tudo referente ao que o nosso convidado de hoje. Que ele tem uma parte do CrossFit, galera mais atleta. E o vinho, porque realmente ele gosta de vinho, vai falar um pouquinho pra gente também sobre vinho. Mas vamos entrar aqui e começar logo o nosso podcast. Falar da vida de Wesley Oliveira, que faz 35 milhões de coisas. Se você puder, de forma cronológica. O problema é resumir isso, né? Só para dar uma introduzidazinha assim no que você realmente faz, no que você fez, no que você faz, porque é um monte de coisa, só pelo brief que a gente fez. Vou tentar aqui resumir, né, rapidamente. Faz parte que esse bate-papo aí, infelizmente, é curto, né? Então. Senão a gente só para falar da vida acadêmica do homem. Mas se quiser, 1h30 de vida acadêmica. A gente faz um podcast só para saber a história dele. Introdução. De tudo que ele faz. Aí o segundo a gente conversa com ele. A gente mantém um papo. Um segundo. Pois é, então para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu sou professor de física da minha formação, sou licenciado em física pelo Instituto Federal. Fiz mestrado e doutorado em ensino de ciências naturais e matemática pela Universidade Federal também. Sou servidor público da UFRN, atuo lá no curso de Ciência e Tecnologia, da famosa ECT, né? A gente tem mais de 4 mil alunos lá. Atuo com a Boxe CrossFit, sou sócio do meu irmão da Boxe Natal. A empresa juntamente com minha mãe, a NN Alimentação Saudável. Então também empreendo, não sou apenas servidor público, né? Então atuo com 2 empresas aí. E estou fazendo um processo agora de transição de carreira, que a minha pretensão é justamente construir a minha marca como um mentor financeiro, principalmente como um mentor de investimentos e mentor de negócios. Né? Então, se eu pudesse resumir hoje o que eu faço, eu diria que basicamente ela, obviamente, né, gira em torno disso. Também sou pai de Cleo, né, que é minha Shih Tzu, que tá em casa, vai me assistir, com certeza. Com certeza. Deixa eu só te perguntar uma coisa, falar de Shih Tzu, ela é normal? Pele tá bem, porque... Olho. Shih Tzu é um combo de doença. Pelo amor de Deus. Você chama de normal, né? Porque isso é um conceito relativo. Como tudo na física, inclusive, né? A física tem vários conceitos relativos. Inclusive, se tu usar muitos termos físicos, eu vou sair um pouco prejudicado no podcast. Eu não lembro nem eu ia falar a fórmula de básica, mas básica é matemática, né? Só Mas me diz uma fórmula de química ou de física, só pra eu dar um... Vamos lá. Força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa eu lembrava em algum lugar aqui. Até o final do programa tu pede pra eu repetir. Força é igual a massa vezes aceleração. Pronto. Ele vai errar. Com certeza, não tem nem... certeza. Né? E... nas horas vagas também sou esposo de Clarissa, claro, né? É dedicação exclusiva, embora tenha todas essas outras atividades para desempenhar. Ainda bem que se ele não falasse dela, eu acho que ela ia entrar na porta, sair debaixo da mesa e fala de mim. Com certeza, ela tava perguntando aqui onde é que você vai gravar. Aí tu é daqueles que tem que mandar foto e vídeo assim pra provar que tá naquele lugar, não? Foi por isso que eu já gravei o story, marquei vocês, né? Na frente aqui do
Precaução. da Vamos Rabbids já prevenir. para Tem que saber, gravar né, um para que ela... chegando, um saindo, um durante. Se ela quiser entrar ao vivo com a gente também, se quiser fazer uma Então, mas a transmissão, gente deixa ela faz ali uma bola sentadinha. Não tem nenhum problema. Por mim tá Na tranquilo. próxima vez, que eu com certeza eu vou aparecer aqui de novo, eu vou trazer ela pra gente bater um papo. Pois tá certo. Então, professor. O que acontece que a pessoa decide ser professor? O que acontece que a pessoa decide infernizar a vida de seres menores de idade? Não contei outros que a gente não vai utilizar. Física, gente. Com física. Hoje eu utilizo aqui física pra quê? Pra subir, ó. Não, inércia que eu tô parado. Pra subir esse Tu já deixou claro aí que não... Que ele não entende. Jaci, não, como é o nome do Jailson. Meu professor de física, um grande abraço, serviu de nada. Mas sim, de onde surgiu? Você fez a pergunta e você mesmo respondeu, né? Porque, assim, existe um prazer em a gente infernizar a vida das pessoas. Não, eu tô brincando, na verdade. Ele é daqueles. Vamos no trabalho. Professor pra fazer- Carrasco, aqueles professor Carrasco. Mentira, não foi não, né, Diego? Foi não, inclusive foi meu professor, tá, pessoal? Eu era um excelente aluno, pra falar a verdade. Não. Então, Aquilo que a gente quer mudar de combinou, assunto, Ou aquilo que você a gente- quer E eu me chutando expor? aqui. Se quiser expor, a gente pode Porque expor a gente aqui. já sabe que ele matava a aula com Com o professor de geografia, geografia. na aula de química era o Jogando contrário. sinuca. Então a gente não sabe se ele tava Ele se ia pra assistia tuas aula. aulas? Essa é a pergunta aqui. Cara, ele frequentava minhas aulas, né? Ele estava na sala de aula durante a maioria das aulas. Mas respondendo de maneira mais séria, vamos dizer assim, a sua pergunta, de fato, assim, o fato da gente impactar a vida das pessoas, para mim, eu acho que isso sempre foi algo que me chamou a atenção. Hoje é de maneira mais consciente, né? Com certeza. Até pelo nível de autoconhecimento que hoje eu tenho. Né? Mas, por exemplo, lá quando eu fazia o 9º ano, que na minha época era a 8ª série, eu já dava... tirava dúvidas, né? Já dava uma espécie de monitoria para os alunos do 7º ano, 6ª série. Então, acho que isso vem já enraizado desde a minha infância. E dentro da minha época ali de adolescente, surgiu essa oportunidade. Meu primeiro vestibular foi para biomedicina, porque eu tinha vontade, né? Tem aquele estereótipo de trabalhar de branco e tal. É uma merda, eu queria deixar claro, viu, meu filho? né? Inclusive, se você pegava ônibus na época usar branco, ônibus cheio, a pessoa chega presa na faculdade. Sofrido. Então, assim, veio nesse momento, eu acabei fazendo vestibular para biomedicina. Acho que era a primeira turma de biomedicina na UFRN. Olha só. Isso foi em 2002. Claro, né? Naquela época, envolvido com o pré-vestibular, envolvido na comissão de formatura. Então, apesar de ter sido sempre um bom aluno, não foi suficiente para mim passar naquele momento. Eram 30 vagas, fiquei em 53 e não passei na UFRN. Mas você assistia aula do pré ou era feito Diego? Eu assistia. Agora, tem um grande detalhe assim que eu nunca tive muita paciência para estudar. Então, eu assistia a aula e com o que eu assistia a aula era suficiente para mim me aprender. Eu parei de estudar na 5ª série. Né? Na 5ª série eu parei de estudar. Eu também, Eu não sei se- na 5ª série. Eu não sei se é ruim o professor dizer que não gosta de estudar para referência dos alunos, ou se é bom porque ele tá usando a experiência dele aqui para fazer o quê? Eu prestava atenção na aula, e se ele tá tentando ganhar os alunos, para todo mundo, preste atenção na minha Presta atenção aula. em mim aqui. É uma mistura das duas coisas. Mas me diga uma coisa, por que o pré é o ano mais vagabundo de todo mundo? Porque pelo menos no meu foi, não sei se foi o caso de O você. meu, Foi. eu lembro de metade só. Eu não fiz. Não, brincadeira. Eu pulei. Pelo amor de Deus. Formou, criatura. Eu formei. Era o professor que No seu respondeu. caso, você também foi quando era aluno? No meu caso, eu me envolvi com a comissão de formatura, né? Então, assim, apesar de ser me julgar, inclusive, um bom aluno, que eu tinha um bom desempenho, né, na maioria das disciplinas, mas no ano do pré-vestibular me envolvi com a comissão de formatura e só queria saber de organizar a festa para arrecadar dinheiro. Exatamente. Quem se envolve normalmente na comissão de formatura, desculpa, Débora, não quero ofender, Passa um mas pouco os mal. alunos mais vagabundos do curso. Mas é os alunos que os bebem, alunos que organizam bebem as pra cacete, festas. os alunos que- Que no dia da festa passa andando com a canequinha na mão. Exatamente. Por isso que talvez a festa seja boa, né? Porque se fosse organizado pelo nerd... Se fosse Eric organizando a festa, a gente ia tomar A gente ia água. pra Mas igreja. depende do nerd que organiza a festa, modéstia à parte. Mas as festas É na porque varanda tu de não Diego. assistia a Festinha aula. da Então varanda. tu era um nerd de espírito. Pronto. Um nerd desadestrado. A gente parou, não tá falando de escola, que você foi, já dava mentoria. Isso. monitoria. Monitoria, exatamente. Monitoria. É porque eu já tô lembrando que ele é mentor. Você me perguntou o que leva uma pessoa, uma criatura a ser professor. Sim, né? exatamente. E é justamente isso, essa ideia de você poder impactar a vida das pessoas, né? E quando eu me tornei professor de física, isso veio à tona. Né? É óbvio que é um desafio muito grande você ser professor de física. Assim, eu não consigo entender por quê.
Né? Eu consigo, porque eu sou aluno. Eu não sei como é que a pessoa escolhe isso pra vida. Meus alunos sempre me perguntam, professor, a prova tá difícil? Eu disse, eu fiz em 5 minutos, né? E não achei difícil. Tem um ódio de professor que fala isso. Ódio. Essa é a realidade, né? Eu não faria em 5 minutos. No fundo, Eu o professor se entregaria em diverte. branco. Com sofrimento. Mas assim, do pra aluno. você ir bem em física, na verdade, assim, tem um segredo, né? Aí tu vai me dizer isso depois de 10 anos. Tem um segredo, colar. Não, é sacanagem. Pode ser, né? Diego, não se entrega. Quem não Diego. Não, cola, o pior sai é da que eu escola. nunca colei, tu acredita? A única vez que eu tentei colar, eu colei errado. Nem Aí eu- nunca mentiu também, né? Não, aí eu menti. Peraí, aí você tá me esculhambando. Eu já cara. dei cola. Não vai colar, não. Fico logo nervoso, me dá um Parkinson, não sei. Não, eu tentei uma vez colar, fazer uma vez assim, eu olhei, aí a pessoa tinha marcado um número, eu achei que era um, era na outra questão, aí eu disse, não dá pra mim nesse negócio de Eu colar. colei demais, gente. Pelo amor de Deus, eu era um monstro. Mas homem tem uma desvantagem pra colar. Porque imagina, você já viu uma menina colando, né? Uma mulher, ela vai lá. É um negócio bem baixinho, assim, que o professor não escuta. O homem, quando fala a número 2, todo mundo olha. E tem o assim. cabelo também, né? Que a mulher joga aqui, ó. Não, e tinha uma galera experiente de cola lá na minha sala na época. Eu me lembro que tinha um negócio de bate na caneta 3 vezes, não sei o que. Já fez. Meu No- amigo, no- é mais no- complicado aquilo ali do que responder Eu a questão. criava altas formas. No meu, até o pré, eu acho Eu que eu era era a pessoa ninja. que criava, porque eu não colava, eu dava cola. Eu trocava Não, prova, gente. Sabe uma Era coisa que eu fazia bicho que doido. funcionava melhor do que colar comigo, pelo menos? Eu analisava padrões. Então, por exemplo, eu via a questão e quase sempre funcionava. Tanto que uma vez eu fiz. Lembra de Rafael? Lembro. Filé, famoso filé. Lembro. Ele apostou comigo, eu fui fazer a prova e eu fiz a prova sem ler as questões, só olhando padrões de comportamento de como eram escritos. Aí tirei 6 e pouco ainda. Respondi tudo assim, tudo sem nem ler. Aí ele dizia qual era a minha técnica de chute. Eu basicamente tentava entender o seguinte: quem está fazendo a prova quer ludibriar quem está. Quer criar uma questão que não pareça que aquela é a resposta certa, que tenta construir aquilo ali. Então, meio que você consegue identificar, em alguns casos, inconscientemente, padrões. Questões, as alternativas maiores com as alternativas que são menores. Eu identificava um padrão desse e ia e acertava 60%. A gente geralmente. precisa sentar e conversar sobre isso, que eu fiz uma prova de grandes ontem, que eu acho que eu acertei uma questão, eu tô com 0,7 nela, e eu padrão. preciso aprender a seguir o padrão da minha Pronto, então, professora. colar pra mim, nesse aspecto, era o seguinte: se eu não conseguia entender, e quando isso aí eu fiz só pra fazer a resenha com o Rafael, né? Mas quando eu fazia sério mesmo, eu ia identificando o padrão das respostas que eu acertava, que eu sabia, eu fiz essa aqui consciente, então tinha um padrão. Aí o meu que tentava identificar qual é o padrão das outras pra. Eu respondi 3 questões, as 3 têm mais ou menos o mesmo padrão. Então as outras que eu não sabia, eu aplicava o mesmo padrão quase sempre. Então isso só funciona quando a pessoa tem certeza de alguma questão na prova. Pra mim não funcionaria. Não precisaria de outra Eu acho mais forma. fácil estudar a disciplina pensar do nisso que tudo. né, identificar Ele um é padrão no professor, meio da né, prova. gente? Ele vai dizer isso. Ele vai puxar a sardinha pro lado. Fica a dica, hein? O Bob parou ainda na parte que ele tava dizendo. Por que ele quis ser Dava. professor? Não, ele já falou, né? Questão de poder Impactar a vida das pessoas, né, de alguma forma. Então, como eu sempre dei aula no ensino médio, na maioria do tempo, né, na verdade, também atuei em alguns poucos momentos no 9º ano. Meu público, meus alunos, de maneira geral, eram alunos que faziam o Enem ou faziam o vestibular. Né? Então, isso era legal para mim e principalmente de ver, depois encontrar esses alunos também. Né? Por exemplo, hoje estou tendo a oportunidade de encontrar o Diego aqui, liderando, sendo CEO de uma empresa, né, que impacta outras empresas. Então, isso para mim é muito legal. E durante minha trajetória, encontrei muitos alunos assim. Alguns, inclusive, fui má influência na vida de algumas pessoas que fizeram física. Olha só. Olha o desastre. Meu Deus. Diga aí. É por isso que tu faz terapia hoje? Alguns fazem mestrado, doutorado. Né? Não, isso aí foi sequela do mestrado. Sequela do mestrado, doutorado, terapia, tá? Inclusive, façam terapia. Saúde mental é importante. gente. É verdade. Em todo lugar, não só na veterinária, na vida. física. Eu tô precisando, inclusive. Então, basicamente, foi um pouco disso, né? E hoje isso tem a ver também com a minha transição de carreira, que a gente já bateu um papo e a gente vai chegar lá, de poder, como mentor financeiro, impactar mais vidas ainda do que eu impacto como professor de física. Porque hoje, quando eu entro numa sala de aula, se colocar aí, vamos botar aí 10% dos alunos que se interessam por física, né? Ou pelo menos Eu sabem. diria 5%. Mas eu disse assim, 5% se interessam e outros 5% sabem que é importante para passar de ano, entendeu? Então a gente chega aí nos 10%. Né? Os outros 90% estão ali pensando em encontrar padrões na prova para poder... Né? Ou só Funciona. sobreviver. Eu vou fazer um curso depois disso aí. Né? Então é algo desse tipo. Hoje eu sempre tive isso de impactar a vida das pessoas e hoje como mentor financeiro eu consigo impactar muito mais pessoas porque
o jogo do dinheiro, todo mundo precisa lidar com isso no dia a dia, né? É diferente, por exemplo, da física, como você bem falou, a gente pode perceber que o Eric não aplica em física. Em dinheiro também não. Dinheiro também não. Eu lembro de algumas coisas, mas... Força é igual... Caralho, velocidade. Meu Deus. Eu não lembro mais a coisa, a fórmula que ele deu. Eu vou escrever aqui pra você. Bota aqui no cantinho. Acho que além disso tem uma questão de memória, né? Problema, a gente percebe aí. É a falta de B12. Eu sei B12. No caso, foi sua única graduação? Ou teve mais alguma coisa na vida? Eu passei por outras graduações, né? Mas não cheguei a finalizar. Então, nessa trajetória, em 2000, eu entrei como professor, entrei na licenciatura em Física em 2003. Em 2004 eu entrei em Engenharia Elétrica e passei até 2006 cursando os 2 cursos ao mesmo tempo. Tava faltando cálculo para ele fazer. Faltando juízo. Exatamente. Cálculo, juízo, faltou. E nesse intervalo de 2004 a 2006, fazendo Engenharia e Física, em 2005 eu comecei a dar aula. Então, porque justamente como era pouco, né, fazer essas 2 graduações. Exatamente. Tá bom. A pessoa tem... workaholic. Eu fui dar aula, né? Claro, 2007 terminei Física, em 2009 decidi por não seguir na engenharia. Eu passei 5 anos em engenharia elétrica, mas não finalizei a graduação. Cursei ali o equivalente a mais ou menos 6 períodos, então faltava o equivalente a 2 anos, mas sempre o que me encheu os olhos foi ser professor. E aí eu resolvi entrar de cabeça e investir na minha carreira. Foi quando eu resolvi fazer uma especialização, né? E na época larguei o curso de engenharia elétrica. E para aproveitar as disciplinas de física e de engenharia elétrica, eu fiz um novo vestibular para matemática. Meu Deus. Definitivamente eu vou levantar e vou embora. Conversar com a Não tem nada terapeuta assim. sobre isso, assim. Escolha essa. Ele devia ter problema. feito terapia desde 2006, pelas minhas contas. Antes de começar a fazer física. Porque ele já não faria física, certeza. Meu Deus. E nesse caso aí, então, eu comecei a fazer matemática, paguei 2 disciplinas e 6 meses depois, né? 6 meses, sempre de 6 meses, né? 6 em 6. Eu fiz a seleção para o mestrado, foi quando eu entrei para o mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática na UFRN, 2010 a 2013. E em 2010 eu entrei na universidade como servidor público e em 2011 como professor de Física da rede estadual. Então foi um pouco dessa minha trajetória. Em 2015 eu entrei para o doutorado, a primeira turma de doutorado. Em 2019, né, finalizei toda a minha carreira acadêmica e o saldo disso são as sequelas, né? Não quero mais saber de vida acadêmica. Muita terapia, não vai dar mais aula para ninguém. Exatamente. Um pouquinho de crise de ansiedade, mas hoje altamente controlada. Nada que o Rivotril, né? meu filho, não resolva, um clonazepamzinho. Eu ficava tentando imaginar o que seria um mestrado, uma pós-graduação ou um doutorado numa área dessa, porque na área da gente, tipo, vou me especializar em felino, vou me especializar em silvestre, cardiologia e tal. Na matemática, vou me especializar em números de 1 a 10. Aí depois, não, vou me especializar em... Eu especializei em quê? A minha interface aí, ela é justamente, eu trabalho com o ensino de física. Então, eu trabalhava com formação de professores, né, desenvolvendo habilidades cognitivas, a gente chama habilidades cognitivas de alta ordem. Até no doutorado o cara queria ajudar outras pessoas, ensinar outras pessoas a fazer outra coisa. Isso, então no mestrado, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhava com formação de professores. Né? Então no mestrado eu trabalhava com História e Filosofia da Ciência, tá? Para ensinar professores, né, sobre conceitos, sobre conteúdos de epistemologia, que é quando você estuda a própria ciência, né, a ciência estudando a própria ciência, né, e usava, por exemplo, a viagem, usava o conceito, a construção do conceito de vazio durante o tempo para poder ensinar essas habilidades para os professores. Minha cabeça daqui, ó. Deu vazio. Falando em vazio, né? Esse oco que tem aí dentro. Agora que eu acabei de entrar. Deu vazio, tela preta. E no doutorado eu trabalhei também com formação de professores, mas aí eu trabalhava com o ensino de argumentação. Né? Porque dentro da ciência, a ciência ela trabalha muito com o poder de argumentação. Né? Então, para que uma ideia científica ela seja aceita, ela passa por um processo onde você precisa convencer outras pessoas. Se você não tiver seguidores, né? Então não é só no Instagram que tem seguidor, não, né? Na ciência também. Se você não tiver seguidores, apoiadores, a sua teoria ela não vai ter força, né, para poder permanecer ali em vigor. Ele falou de seguidores, mas ele também é todo blogueirinho, né? Agora, como mentor financeiro, Só vejo os lives e tal. É de crossfit a dinheiro. Sim, falando em crossfit, como é que saiu da física pro físico? Como é que... Pô, na minha família sempre teve uma história com uma relação com atividade física, né? Meu irmão sempre foi a minha também, claramente, você pode ver que... Dá pra ver. Botar uma foto do tio Joi também aqui. Que é de família. É porque justamente eu não queria dizer, mas a gente tá trabalhando aí com um projeto novo para fazer um antes e depois com o Diego.
Entendeu? Então, isso é um personagem. Tem um reality aqui no canal. Na verdade, eu tô com enchimentos aqui, porque vocês sabem que eu sou um cara completamente sarado. Magro, né? Eu tenho um padrão de vida extremamente saudável. Tava comendo McDonald's quando eu cheguei com batata frita. Cala a boca. Mas o que seria, né? Um CEO de uma holding que controla startups, tipo assim, aquele padrão nerd, né? O cara tem que estar, ó, bonezinho pra trás. Débora que gosta quando eu boto ele de lado assim. Não, eu não consigo me concentrar focar nele quando ele faz isso. Ela não consegue. Eu faço uma reunião com ela, ela fica... Tipo, ajeita o boné. Agora eu digo, eita, bota assim pra trás, pra frente. Então, assim, eu sempre tive uma relação, né, na minha família com esportes, assim, em relação na minha infância, na minha adolescência, fiz natação, futebol, né, kung fu, vários esportes aí. E meu irmão é educador físico, minha irmã nutricionista, minha cunhada é educadora física também. Então, a nossa família ela ficou sendo ali permeando a atividade física. Meu irmão ele começou a empreender, abriu uma box de CrossFit ainda informal, lá comecei há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E há uns 5 anos lá atrás, ou seja, depois de 3 anos que ele estava com essa empresa, eu fiz uma proposta para ser sócio, né, dele. Porque, novamente, né, a ideia de impactar a vida das pessoas isso me chamava atenção. E o esporte também é uma forma de você fazer isso, né? Inclusive, a nossa hashtag lá da nossa empresa, da Box Natal, é Atletas da Vida Real. Porque a gente não privilegia um grupo, né, de pessoas que performam super bem, que estão ali e de repente tem tempo para fazer, um mega tempo para fazer, treinar 3 horas, coisas desse tipo. A gente tem justamente pessoas que têm uma vida, uma rotina cansativa e que tiram ali 1 hora do seu dia para lutar contra o sedentarismo, para poder... Ele falou sedentarismo olhando para mim. Por que isso? Ainda bem que ele não olhou para mim. Não é possível impressão, eu não vejo nenhum motivo. Ele falando aqui, eu sempre sedentarismo, e quando voltou... Fica pra bom entendedor, né? Assim, meia olhada basta, né? Só meia, ainda vez. Tá vendo? Isso aí é resquícios desde lá do ensino médio. Quando ele tava conversando com ele já sabia. Eu ficava quieto. Eu nem sei porque tá olhando pra mim. Né? Não, imagina. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma proposta para ser sócio dele. Né? E aí a gente ampliou, fez uma reforma na unidade, que era a Box Fênix. Tá? E isso faz mais ou menos aí uns 6 anos por aí. E depois, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma proposta na outra empresa, na outra box, que ele era sócio com outra pessoa, e comprar parte dessa outra pessoa. E a gente ficou com essas 2 unidades da Box Natal. Então, quando a gente transformou a unidade que a gente já tinha em Box Natal, né, e a outra unidade, que já era esse nome, permaneceu. Né, por ser um nome forte, mais forte, comercialmente, né, ligado à questão da E aí cidade a Fênix, em vez de surgir da essência, morreu de vez. Tiraram a vida da Fênix. Morreu. Na verdade, assim, a Fênix a gente internalizou ela porque a gente tá sempre ressurgindo enquanto empreendedor, né? A gente sabe disso. Olha, caralho, além de físico, Falou mentor financeiro, é filósofo agora. Quer saber mais? Arrasta pra cima. outra dessa só sai amanhã, porque hoje não sai mais outra dessa. Depende, se a gente tomar um vinhozinho fornecido pela Delmar... Exato. Ei, vamos valorizar. Bota aí mais vinho pra galera. Zoomando muito pouco. Minha não. Se acender umas... Menino. Mas assim, eu tenho uma dúvida quando a gente tá falando de crossfit e tal, que eu tenho umas amigas crossfiteiras e eu acho que eles são tipo uma religião. É um estilo, uma seita. Eu não ia falar seita, eu ia falar enquanto ele chegou aqui, já tentou convencer a empresa todinha. Eu já tentei pegar até um desconto. Ele já deu desconto. Já. Fica a dica, né? Fica a dica pra todo mundo, na verdade. A atividade física, eu até como mentor de investimentos, eu sempre falo isso também no meu Instagram. Né? Porque eu acho que quando a gente todo processo onde exige de você disciplina, comprometimento, né, persistência, eu acho que a atividade física ela impacta positivamente. Né? Porque você não fortalece só a questão do seu corpo, mas também a sua mente. E o CrossFit ele traz muito isso porque você tem ali desafios diários. Né? Então os treinos eles realmente são bem variados. Então você chega um dia ali e você faz um treino. Lógico, você tem a parte de aquecimento, tem um trabalho de força e às vezes você faz um WOD, que a gente chama, que é o Workout of the Day. É o nome do negócio. Você faz o ódio, eu sinto muito. Faz isso. Alguns chamam assim, né? Também não consigo entender por quê. Não, imagina. Mas você faz ali um treino ali de 7 minutos em alta intensidade. No outro dia você faz um treino, por exemplo, um WOD de 25 minutos e 30 minutos, onde a intensidade ela já tem que ser moderada. Né? Então, o tempo todo o seu corpo está saindo fora da zona de conforto, né? Eu sei que tem gente que nunca nem entrou nessa zona de conforto. Não, minha academia tá paga, eu só não tô indo lá, mas ela tá paga. O que importa é tá pago. Ela tá paga. O povo não posta, tá pago? Tá pago. Tá pago. A fatura do cartão tá lá todo mês, eu não tô indo lá não. Agora, falando do CrossFit, tem uma coisa que eu acho muito bacana, que é essa pegada
quase de um gamification. Você tá tipo, tentando passar de fase, né? Você sempre tá se superando, que eu acho que é o que a gente não tem tanto na academia normal, né? Só pegar mais peso. Eu não sou um especialista para falar dessas coisas, mas eu percebo que esse desafio é uma coisa legal. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de esporte. Sou gordinho assim, mas sempre gostei. Sempre de futsal, do vôlei, do basquete. Gosto de jogar um basquetezinho. Porque eu tenho aquela coisa de querer vencer, de ganhar o jogo e tal. Eu acho que no caso essa ideia da competição e dessa sensação de passar de fase gera uma ideia do desafio que eu acho bacana no CrossFit. Mas tem um negócio que eu não consigo entender, que é aquela coisinha de arrasta pneu pra um lado, aí quando chega no canto, arrasta pro outro. Já tava lá o pneu, velho. Pra que ficar... Aí outra coisa, o cara paga academia pra correr de meio-dia no meio da rua, no sol. Esse é o diferencial, né? Tem desconto no dia da aula de corrida? 10% de desconto se você correr no quarteirão. Na verdade, né? Esse é justamente o diferencial. Porque imagina, a Débora colocou aqui, né? Vou pagar aqui a mensalidade, tá descontando, tá tudo direitinho. E aí você tem um certo padrão, né? Dentro da academia. Então você vai lá, chega naquele horário, pega a sua fichinha, tem seu treino, só repetir aquele treino por 2 meses, 3 meses. Cara, sinceramente, assim, não é porque... Eu sou dono de uma box de CrossFit, mas também, né, obviamente. Ele vai fazer todo mundo virar crossfiteiro. Gente, fecha o olho. No CrossFit não tem isso. Você chega lá, você tem o treino do dia, e o treino do dia ele vai exigir valências completamente diferentes, valências físicas, né? Tem hora que você vai precisar dar uma intensidade maior, outra uma intensidade menor. Então, de fato, assim, é um desafio pra gente. Eu treinava, por exemplo, durante a pandemia, que a gente, graças a Deus, tá vencendo, né, essa etapa pouco a pouco. Mas nesse período agora de reabertura, eu treinava de meio-dia. Então, essa corridinha aí... Por quê, velho? Meio-dia a gente almoça, deita e dorme, assim, quando pode. Quando não, a gente descansa meia hora. A gente tá numa cidade que é uma lua de meio-dia, velho. Não tem que... O caminho daqui pra ir pro carro pra gente almoçar no sol, a gente derrete. Como é que o cara vai correr? Deus o livre. Mas esse também é um dos benefícios. Você mantém o bronze em dia no CrossFit, entendeu? Por isso que é proibido usar camisa, porque sim, claro. Porque imagina, isso atrapalha. Só pode ser camisa, reparou? Aí é uma barreira. Fica uma dica pra você, porque é uma barreira. O cara é gordinho como eu. Aí o cara vai correr, as tetas. Não vai. Eu não vou pro CrossFit passar vergonha. Eu vou na academia, no CrossFit, eu vejo todo mundo saradão, definido. Eu fico, então, eu vou ser humilhado mesmo aqui. Eu sou humilhado na vida, eu entro na academia só pela humilhação. Eu fui humilhado uma vez numa aula de spinning, eu durei 7 minutos. Foi muito pra mim. Depois eu fiquei com vergonha, as coroas lá tudo, sobe a ladeira. Eu faço cardio de 30 minutos. E é outra coisa que eu também não entendo, a galera tem uma imaginação fértil, né? Sobe a ladeira, não sei o que. Uma bicicleta ali, parada numa salinha, sobe a ladeira, é só pra, tipo, aumentar. Eu sei, mas... Pois mas aí é que entra a parte mental, né? Imagina, você tem que ter imaginação. Eu soltei a bicicleta, desci a ladeira e fiquei esperando da hora que eu tava com vergonha. Aí o CrossFit faz o quê? Desce logo a ladeira no sol quente. Exatamente. Não tem pra onde. Vamos manter o bronze em dia, galera. Vamos lá, 5 horas. Pega 2 corridinhas de 400 metros. Você em cima, vocês rolando. Faz a própria bicicleta com os próprios componentes do cross. Também. Que já economiza. Pra onde? Tem hora lá que um sobe nas costas do outro vai carregando. Faz parte do CrossFit, né? Tem um espírito de coletividade muito grande. Então, eu sou a pessoa que eu posso pagar e ser só o cara que fica nas costas do outro, sem carregar o outro? Na ida. Na volta não tem aí, como. Fudeu aí. Aí dava certo, né? O cara não precisa fazer tanto esforço. Dava certo, principalmente pra quem tá ali carregando. Mas assim, o treino de segunda a sexta é uma coisa e eu fiquei sabendo que o treino do sábado tem a recompensa. É o que eu vou, o sábado. Só vou no exatamente. Sábado. Tem 2 recompensas, na verdade. Geralmente o treino do sábado é um treino mais desafiador, né? Então eu não vou. Não, mas tem um macete. Você chega no final. Mas no pós-treino, aí tá liberado aquela verdinha, né? Geladinha. Aí o cara fala o quê? Chega atrasado, aquela de propósito. Eu achei que era maconha. Era Heineken. Aquela verdinha. Oxe, tá bom. Cada um diz, né? Sua mente e o coração tá cheio. Você vê a verdinha aí, que você quer essa, eu prefiro Tá acabando com a cabeça desse rapaz. Meu filho, se eu usasse maconha, eu tava lascado se eu fosse assim natural. Pois é, mas é muito comum mesmo no sábado o pessoal fazer um treino mais intenso. E aí até justifica, né? Você dá aquela corridinha no sol, vai suar, vai sentir sede. E aí tá aquela cervejinha, às vezes o pessoal vai lá, se reúne. Eu faço o mesmo efeito. Eu desço lá pra beira da praia, lá de frente de casa. Sou do mesmo jeito, fico só do mesmo jeito, só que sentado, tomando a Heineken. Depois ainda dá um mergulho no mar. Suar, tipo, gastar um pouquinho de energia, tá feito. Tá pago. Não funciona não assim, não dá certo não? Eu ouvi um estudo que dizem que algumas taças de vinho, pelo menos eu sei, que são equivalentes a algumas atividades físicas, alguns minutos de atividade física. Então, agora eu vou malhar aqui um pouquinho rapidamente. Tô malhando aqui já 40 minutos. Levantamento de copo, trabalhando bíceps. E se isso funcionasse, esse daqui ia ser desse tamanho, esse daqui não tem nem tamanho.
Nem braço. Você tem que ver Débora numa festa. É uma coisa mais engraçada do mundo. Um off-topic aqui. Ela só com sabe aquele tiozão que anda assim com a cerveja cambaleando assim? Sou eu. Ixi, Maria, derruba esse é o efeito do vinho aqui. Porra. Mas e aí, como é que... Aqui tem o quê? Então deve ter uns 20% de álcool? 13. Um pouquinho mais que tomou uma tacinha, já tá assim? Mas diga aí. E como é que foi aí a transição? De onde é que veio essa ideia do mentor financeiro? Depois teve as experiências empreendedoras? Isso, exatamente. Então, assim, como é que isso surge, né? Em 2011 eu casei com Clarissa. Né? Estamos aí há 16 anos juntos, tá certo? Aquela musiquinha romântica no fundo. Eu canto for this moment. Não canta, não. Estamos aí, vamos completar aí 11 anos de casado. E em 2011 a gente casou. A gente não teve uma educação financeira como é comum da maioria dos brasileiros, né? Eu sou bem mal educado, meu filho, também. Financeiramente. É uma coisa que são 3 coisas que eu sinto falta de ser ensinado na escola. Não depois em faculdade e tal. Mas um é educação financeira, outro empreendedorismo e o outro programação. Porque já tem países mais desenvolvidos que você aprende programação na escola, no fundamental, assim. Porque meio que a coisa que vai ser obrigado no o futuro. Básico para a vida, né? A partir de agora, com o avanço das coisas. Mas assim, empreendedorismo, mesmo que você não queira ser empresário, empreendedorismo é empreender na sua vida, no dia a dia, né? E a educação financeira, gente, é básico. Infelizmente, aqui a gente é muito mal educado financeiramente nesse aspecto, né? Eu não tenho conhecimento tanto assim sobre essa parte de programação, mas pelo menos por esses 2 pontos aí eu concordo com você. Acredito também que há uma falência, né, no modelo educacional em função disso, porque, gostando ou não, acho que todos nós somos vendedores, no final das contas, né? Então, por exemplo, enquanto professor de física, hoje eu tenho mais clareza disso, mas enquanto professor de física, eu sou um vendedor na sala de aula. Porque vendedor é aquele que faz com que as pessoas comprem a sua ideia. Uhum. Então, por exemplo, na hora que eu consigo convencer meus alunos, adolescentes ali, de 15, 16 anos, que estão com celulares, que estão com redes sociais, são muito mais atrativas, né, que são programadas, feitas para isso, convencer para que ele preste atenção na minha aula, para que ele compreenda que aprender as leis de Newton pode ser importante para ele. Né? Pode ser que até que ele não use, na maioria das vezes, nem vai usar na vida dele, mas que para ele alcançar uma determinada etapa da vida, se ele quer fazer uma graduação, por exemplo, ele precisa daquele conhecimento para fazer um exame de seleção. Então, eu estou vendendo essa minha ideia, vendendo que a física é importante, vendendo que ele precisa aprender aquilo. Então, hoje eu tenho essa visão. Né? Enquanto... hoje, por exemplo, você é um veterinário, né? Você está estudando, a Débora está estudando para isso, né? Isso. E Eric Formei já. Não parece não, né? Não parece não, mas ela é veterinária. Eu tô aqui atendendo um bicho aqui. Os bichos da minha cabeça. Então, nesse caso, por exemplo, a rede social é uma ferramenta muito grande hoje. E na rede social é onde a gente vende também nossos produtos. Então, hoje, um profissional que ele não se posiciona nas redes sociais ou não sabe se posicionar nas redes sociais, ele já está em desvantagem em relação aos outros. Então, no final das contas, todos nós somos vendedores. A gente ainda tem uma imagem negativa, né? Que vendedor é chato, que vendedor é insistente, né? Que vendedor tá ali para perturbar. Na verdade, a gente tem um problema cultural no Brasil, do meu ponto de vista, que é assim, a gente tem dificuldade de celebrar nosso próprio sucesso. Ambição é feio, entendeu? E a gente não consegue lidar com o fracasso como uma forma de aprendizado para caminhar naquela direção. Então, são 3 problemas culturais que eu acho que afeta drasticamente o desenvolvimento da sociedade do país como um todo. Aqui, infelizmente, o empresário muitas vezes é visto como o cara que só quer o lucro desenfreado e tal, o cara que não quer ter chefe, e na verdade é tudo o contrário. Você é empresário, a gente sabe que trabalha mais do que quantas horas por dia você trabalha. É verdade. Muita gente diz assim, eu vou empreender porque eu não quero trabalhar 8 horas por dia, aí vai trocar por 24 horas por dia, que é isso a realidade de um empreendedor, de um empresário, né? Exatamente, e do mesmo jeito que você falou, assim, que também se tornou empreendedor por causa de deixar um legado, por querer deixar mudar a vida das pessoas, da mesma forma também na parte de mentoria e tal, é a motivação da maioria das pessoas, né? O dinheiro e tudo é consequência, mas tem já vi uma vez numa entrevista o cara falando, qual é o segredo para se tornar bilionário, né? Aí, se você acha que é para ficar bilionário rico e parar de trabalhar, você não vai, já tá errado, porque a maioria dos caras que se tornam bilionários continuam fazendo, porque não é pelo dinheiro, é pelo o tesão de fazer uma coisa que vai mudar a vida das pessoas, né? Quando você cria uma empresa, por exemplo,
como a gente falando de startup, né? Como que virou o que virou, mas começou como uma startup, Uber, iFood e tal, mudam uma cultura, mudam a forma como as pessoas lidam com aquilo. E isso aqui é legal. E o retorno financeiro, ele está justamente, eu estudando, né, sobre finanças, sobre educação financeira, o retorno, ele está relacionado com o número de vidas que você impacta. Então, por exemplo, o cara se tornar milionário ou bilionário... Eu tô impactando pouquíssimas pessoas. Pois é. Preocupado. Calma, a gente vai mudar isso. A gente tá impactando. Galera, assista aí pra ser impactado por mim, pelo amor de Deus. Mas é justamente essa ideia. Então, se você impacta uma quantidade X, você chega ali nos seus milhões. Se você impactar uma quantidade maior de pessoas, você vai chegar aos seus bilhões. Por exemplo, quantas vidas o Uber impacta? Né? Quantas pessoas se locomovem no mundo hoje através do Uber? Uhum. Sim, faz todo sentido. Então isso está relacionado. E, por exemplo, quanto professor de física, né, eu tenho um número limitado de pessoas ali para impactar, que são as pessoas, por exemplo, que estão ali na minha sala de aula, vamos dizer assim, em torno de 200 alunos por semana. São mais ou menos isso que eu trabalho, por exemplo, ao longo do ano. E como mentor de investimentos, como mentor financeiro, né, eu posso impactar muito mais vidas, porque as pessoas, novamente, né, elas jogam o jogo do dinheiro diariamente. E aí, voltando a essa questão da educação financeira, também é algo que hoje me chama muita atenção, porque você vê, por exemplo, o conceito básico dos investimentos é os juros compostos. O que é os juros compostos? É o juros sobre juros. É o dinheiro fazendo mais dinheiro, é o dinheiro trabalhando para você. Né? E a gente estuda isso na educação básica, estuda isso no fundamental, estuda isso no médio. Se os alunos aprendessem verdadeiramente o poder dos juros compostos, a gente teria uma quantidade muito menor de endividados. Hoje, 2/3 da população brasileira é endividada. Oi, 2/3 da população brasileira. Nunca me enquadrei tanto no número como hoje, meu filho. Né? Então, assim, se essas pessoas elas soubessem o poder dos juros compostos, elas deixariam de ser tomadoras de dinheiro, devedores, para ser investidores. Então, ao invés de tomar dinheiro e pagar juros, elas estariam emprestando dinheiro e recebendo juros. Então, esse é um conceito que a gente percebe que seria um conceito básico dentro da educação, que poderia ser trabalhado numa perspectiva diferente, para que isso tivesse resultado. E, inclusive, assim, depois eu vou conversar com o Diego sobre algumas ideias que eu tenho, e ela perpassa um pouco disso, de impactar, por exemplo, jovens que estão ali na educação básica, até principalmente de baixa renda, né, ou de escola pública, e de repente a gente tem um projeto que eu tenho algumas ideias e que de repente isso possa ser viável. Né? Hoje, vou citar aqui rapidinho, mas se a gente falar que, sob o ponto de vista dos investimentos, se a gente pensar aqui em investimentos mensais, por exemplo, de R$300 por mês, durante 30 anos, que é o tempo em média que você contribui para o INSS, 35 anos, né? Isso representa um patrimônio financeiro de R$1 milhão. Se a gente pegar uma taxa de juros de 12%, de 1% por mês, né? 12% ao ano, 1% por mês. Então, imagina só, R$300. Para muitas pessoas, isso obviamente impacta muito. Mas para muitas outras pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho, né, e que às vezes não têm compromissos financeiros ainda, se elas tivessem esse conhecimento e de como fazer isso, provavelmente elas conseguiriam se adequar. Mas às vezes, tipo, honestamente, R$300 às vezes é uma conta de bar. Ou meia conta de bar, quando saiu e Marina, por exemplo. É meia conta de bar. Isso. Não é um absurdo. 2 dias a menos indo pro bar, você já consegue. Se eu passar um final de semana em casa, a dona do bar vai ficar triste, porque eu sempre vou lá. Mas assim, é real isso. Mas o que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender é a visão de longo prazo, assim, sabe? Eu percebo isso. O problema talvez aí a gente falou de mentalidade, né? Eu penso que muito do problema passa nessa percepção de longo prazo. As pessoas não planejam, elas vivem o brasileiro é construído para viver o hoje e o depois hoje, amanhã. Viver o amanhã no máximo. Mas e aí? Que aí eu acho que entra muito no analisando a sua história de vida aí, a gente vê que tem um planejamento. Você planejou a sua casa, você vai falar um pouquinho sobre isso, tá planejando a transição de carreira e tal. Eu acho que o brasileiro não planeja muito, por média, ele quer aquela coisinha do amanhã, no máximo planeja o amanhã, no máximo planeja o final de semana que vem. Basicamente. Né? Então, acho que talvez o que a gente tem que pensar para reeducar isso, talvez seja ter essa percepção de longo prazo e de esforço que você precisa fazer antes para colher o fruto lá na frente. As pessoas querem... No podcast que eu participei aqui, o último, né, que eu participei, eu falei um pouco disso. As pessoas querem as coisas, mas não estão dispostas a fazer os passos que precisam para conquistar aquilo ali. Então, às vezes, na minha visão, né, posso estar errado, eu quero sua opinião, mas às vezes eu acho que o problema não é os R$300. É assim, deixar de pagar os R$300 hoje para beber, que vai trazer uma felicidade
momentânea para pensar na felicidade que vai vir no longo prazo. Eu acho que tem uma dificuldade das pessoas, elas não são preparadas, educadas para conseguir ter essa percepção. Então, acho que talvez, na minha visão, né, educar simplesmente pelo fato de explicar a lógica dos juros e como é que você... Tem que educar o lado mental de entender que a pessoa precisa planejar o futuro dela minimamente. Né? Sim, entra aí a questão da mentalidade, e inclusive eu estava debatendo isso com professores lá no Floriano Cavalcante, né, que é a escola que eu dou aula, e justamente me preocupa um pouco a ideia de que entrar a educação financeira na educação básica brasileira, agora que tem essa perspectiva, mas muito mais pelo molde que ela vai entrar. Muito provavelmente, o que vai acontecer? Vai colocar um professor de matemática para dar educação financeira. E ele não vai dar educação financeira. Vai continuar ele vai dar sem matemática graça. Financeira. Entendeu? Então é justamente isso. Por exemplo, eu trabalho com meus mentorandos sobre gatilhos mentais, por exemplo, na hora de compra. Então, às vezes você está lá, você passa por um gatilho ali, você efetua uma compra, por exemplo, como foi o caso de Débora aí, que não pisa na academia, né? Fez um plano. Foi. Né? Então. Vou morrer aqui na cadeira. Parece que é para saciar um desejo, né? De se sentir mais, de repente, mais confortável porque fez. Estava devendo ali que eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz fazer um mês e meio física, ali. Né? Eu vou lá e paguei. Pronto. Paguei, pelo menos. Né? Então, é um pouco disso. Então, a gente precisa de psicologia financeira, né? A gente precisa trabalhar essa parte, sim, de mentalidade, né? Precisa trabalhar... É todo um processo, na verdade, que a nossa relação com o dinheiro ela é emocional. Né? Então, por exemplo, se a gente está apaixonado, a gente gasta mais. Porque você vai pegar um presente, por exemplo, você eu vou dar isso daqui porque ela merece. Você apaixona a galera, fica a dica. Pois é. Economia. Primeira dica do consultor financeiro. Por exemplo, como é que a gente explica a Eric? Que eu não tá apaixonado. Não se apaixonando. Não, mas o meu problema é o mental que ele falou. Vem fugir dos contatinhos. O cara gastou R$160 nessa bosta desse cabelo aí. Não, aqui já... Ei, hoje tá... Olha só. Vou ler aqui do... Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. É justamente isso. O negócio da mentalidade, da compulsão por comprar. Porque esses dias eu fui lá, até não vou dizer o nome da loja, não tá patrocinando, numa loja específica do shopping localizado em Lagoa Nova de Natal, um shopping bom. Eu fui lá e comprei 2 coisas de botar pipoca. Porque eu passei disso, eu preciso disso. Nunca usei. Faz 2 meses. Eu sou assim, eu compro peruca. Não preciso. Passei lá, vou levar essa peruca. Peruca eu acho que até precisa um pouco, né? A peruca agora a gente vai fazer o uso. Esse cabelo era de verdade. Não, essa aqui, essa assim. A peruca não é essa, não. Tá. A peruca tá ali. Eu não trouxe, ele tá Tatiana Ribeiro. Mas uma coisa que eu ia te perguntar. Às vezes, no meu caso, né? Eu não tenho informação. Até uma displicência minha que eu poderia ter ido atrás. Mas quando o consultor financeiro ele fala assim, vamos investir. Investir em quê? Investir em ação de quê? Em comprar para mim, investir é comprar. Mas não, investir é você fazer o quê? O que é que investir? Comprar, na verdade, é você saciar um desejo, né? Um desejo momentâneo. Eu costumo dizer também para os meus mentorandos que, assim, as grandes coisas na nossa vida tá entre você decidir o que você quer hoje e o que você mais quer. Geralmente, o que você mais quer, ele exige um médio e um longo prazo. Uhum. Por exemplo, hoje eu tô com fome e quero comer um hambúrguer. Mas o que eu mais quero é ter, por exemplo, uma vida mais saudável e ser mais ativo. Mas aí que tá, você precisa fazer essa escolha. E as pessoas querem, não, hoje eu não vou comer o hambúrguer e já quero ter esse outro resultado, né? E aí as pessoas querem o resultado sem passar pelo processo, né? Então, assim, a primeira coisa é partir daí. Em relação à questão do conhecimento, a primeira coisa, antes de você investir seu dinheiro, você precisa investir em conhecimento. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, eu vou investir na bolsa de valores, vou ter medo de perder dinheiro. Mas se teu dinheiro está na poupança, você já está perdendo dinheiro. Você está vendo ele lá, mas na hora que ele está lá rendendo 5% ao ano e a inflação é 12%, você está perdendo 7% ao ano. A Erika tá pensando agora, eu não tô nem na poupança, fudeu, tô perdendo mais. Eu tô pensando assim, como é que a gente faz para acabar com as dívidas antes para investir depois? A tua mentoria tem isso também? Sim. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso? Eu também tinha esse pensamento de Débora, porque em 2013, como eu estava falando, na hora que eu casei em 2011, o primeiro ano foi bem difícil, a gente vinha de modelos financeiros diferentes, a gente tentava se ajustar ali, a gente não conseguiu. Em 2013, por exemplo, eu tinha meu nome negativado. Né? E talvez muita gente que vai assistir aqui está passando por isso agora. E esse é um dos meus motivadores também para ensinar a investir, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Então, naquela época, por exemplo, eu tive meu nome negativado, eu também tinha o desejo de empreender, confiei em pessoas que não deveria, tomei prejuízos. Né? Naquela época eu não tinha conhecimento sobre pirâmides financeiras, hoje é muito mais acessível também, entrei na pirâmide financeira e perdi dinheiro. Então, hoje o meu papel é esse, né? O meu propósito é esse, é ensinar as pessoas a investirem, multiplicar seu dinheiro, multiplicar seu patrimônio. Me veio agora uma percepção, para você ver como a educação financeira no Brasil é frágil. Enquanto você estava falando, eu estava pensando,
um cara que era doutor já na sua área e tal, por exemplo, caiu na pirâmide financeira, não tinha educação, né? Para você ver como isso é uma situação que a gente precisa rever. Sim, né? acho que tudo. Tipo assim, eu acho que o papel que você está fazendo é maravilhoso. Você está passando para as pessoas como lidar com esse tipo de situação e não evitar que isso aconteça. Mas se a gente tivesse essa educação lá de trás... Isso. Então, assim, pessoas que têm condições de conhecimento esclarecidas e tal, mesmo assim tem dificuldade com a educação uma coisa financeira. básica para a vida, né? Todos nós já passamos, eu já passei antes de também empreender, passei por crises financeiras, por má gestão financeira do dinheiro e tal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que bater na tecla muito forte. Tem que estar na base da educação, não pode estar lá na... É verdade. E assim, embora nesse período eu ainda não fazia nem mestrado, né, na verdade, mas eu já era concursado. E aí é que tá. Talvez muitos concursados que vão assistir aqui também vão se reconhecer nisso. Na hora que a gente tem a sensação de segurança, de salário ali recorrente, a gente sente como se fosse uma liberdade maior. E a gente acaba gastando mais aquilo que a gente ganha. E aí, cartão de crédito, né? Endividamento, essas coisas. Então, foi isso que aconteceu. Em 2010, eu entrei como servidor da UFRN, em 2011 como professor do Estado, então era concursado. Em 2013, eu estava com o nome negativado, tá? E tinha tomado vários prejuízos. E aí, eu decidi ser protagonista da minha própria vida e comecei a estudar sobre finanças. E mais recentemente, fiz uma especialização na área e hoje já estou como mentor. E pegando um pouco da pergunta do que o Eric falou, se eu pudesse deixar a mensagem não só para vocês dois, né, que perguntaram aí, também para quem vai assistir isso aqui, eu diria, primeiro, duas coisas, né? Você se pagar primeiro. O que seria se pagar primeiro? É você fazer seus investimentos. No modelo de educação que a gente tem, a gente aprende a trabalhar pelo dinheiro. A gente aprende ali um curso padrão, né? E você escuta isso da sua família dizer o seguinte, você vá, trabalhe, estude, faça uma graduação, arruma um bom emprego, faça uma família, ou seja, tem uma linearidade, tá certo? E a gente não aprende a dizer assim, olha, você também pode colocar parte do seu dinheiro, daquilo que você ganha, para trabalhar para você. E aí seriam os investimentos. Seria você... A expressão americana make money, né? Exatamente, é o dinheiro fazendo dinheiro, e as pessoas acham que tem que ter dinheiro para fazer dinheiro. Na verdade, você precisa de um mínimo. Eu fiz uma série, por exemplo, de Reels no meu Instagram sobre... Estou analisando os bancos, por exemplo, brasileiros como opções de investimentos. E aí você pode ser sócio, por exemplo, de um banco como um banco X aqui, não vou dizer porque também não está patrocinando. Exatamente. Né? Gostei dessa daí. Por R$18. Ou seja, com R$18 você pode comprar uma ação do banco X e ser sócio dessa empresa. Qual é o nome desse banco? Depois tu manda para mim, depois que eu vou comprar agora, que R$18 eu tenho na conta. Então, pois é que tá. E outra, se você se paga primeiro, ou seja, caiu teu dinheiro na conta, você pega um valor X e faz esse tipo de investimento, o que vai acontecer? Você vai adequar seu padrão de vida com o resto do dinheiro que está lá. Se você faz o contrário e começa a gastar e diz assim, se sobrar, aí nunca sobra. Você começa com a ideia de o que sobrar, né? Aí depois você vai ver, começa a apertar a lista, se sobrar, aí você já muda, né? Aí você vai ver que não sobrou. Não sobrou, mês que vem sobra. Agora, se na hora que você pega aqui, por exemplo, vou começar com R$50. Fiz aqui o investimento. Beleza. Se eu ganho um salário de 1.200, então vou viver meu restante do mês com 1.150. Porque no final das contas ele não vai sobrar se você deixar ele lá. Então, um dos pilares da educação financeira é a proteção. E a gente protege o nosso dinheiro da gente mesmo. É fazendo isso, tirando da nossa conta, abrindo uma outra conta, escolhendo empresas, fazendo uma alocação, tirando ali das minhas mãos dos gatilhos mentais, né, do estímulo à compra, né, à compulsão. Para quem está começando, você recomenda algum tipo de alocação de ativos específica? Tipo uma porcentagem para renda fixa, uma porcentagem variável? Aí você traduz alocação de ativos. Alocação de ativos... Eu não entendi nada, mas por educação eu fiquei... Ele pode explicar melhor, mas resumidamente é você montar a sua pizza de proporcionalidade. Eu vou botar uma parte em... Continua sem entender, né? Esse pizza de proporcionalidade. Não, agora eu já pensei aqui frango catupiry. Então o que acontece? Eu boto X%, porque isso vai depender do perfil, me corrija se estiver errado, depende do perfil do investidor. Então, se eu estou disposto a crescer meu dinheiro, mas correr riscos maiores, eu boto mais em opções de renda variável e menos. Eu preciso ter mais segurança e estabilidade, vou botar mais em renda fixa, mas bota um pouquinho aqui em variável para tentar compensar e tal. Aí o Wesley pode explicar melhor. Você recomenda alguma proporção inicial? Eu acho assim, para quem está começando mesmo, a primeira coisa seria investir em conhecimento, né? Porque você vê que pela falta de conhecimento eu cometi vários erros. Clica no perfil do Wesley aí embaixo. E a segunda coisa, sim, com certeza. E a segunda coisa é você tirar seu dinheiro da poupança e aí para renda fixa, para outras opções de renda fixa. Você pode usar, por exemplo, um CDB. Meu papel enquanto professor é sempre simplificar, tá? E com os investimentos eu faço exatamente a mesma coisa. O que é um CDB? É você emprestar seu dinheiro a uma instituição financeira.
Então, por exemplo, eu vou lá, se eu abrir aqui, por exemplo, vários bancos digitais. Qualquer um desses bancos digitais, a maioria deles tem a opção de CDB. Então, você vai lá e coloca por lá, tem opções de R$1. Então, você vai dizer que você não tem dinheiro para investir, você pegar R$10 e colocar no CDB. Dá para colocar de real em real. Inclusive. Exatamente. Né? Aquele porquinho que você tinha lá em casa, que ele não está multiplicando o dinheiro porque ele está lá, você pode fazer isso no teu banco digital. Então, você colocou lá, por exemplo, R$10 num CDB, você emprestou aquele dinheiro àquela instituição financeira. Claro, de preferência com liquidez diária, ou seja, tem uma opção lá, o nomezinho liquidez diária, significa que você pode tirar ele a hora que você quiser. Isso é importante, porque para quem está começando também, pode pegar um investimento que tem liquidez, você só pode tirar daqui a 6 meses, então você pode precisar daquele dinheiro, aquele dinheiro não está disponível. Então isso é que ele está falando. Então um CDB com liquidez diária seria semelhante à poupança, só com rentabilidade de 2 a 3 vezes maior. Então, por exemplo, se a poupança está entregando 5, 6% ao ano, você vai ter um CDB que vai estar rendendo 11% ao ano. Tá? Mesmo com o desconto do imposto de renda, que já é na fonte, tem muita gente que diz, não vou pagar imposto. Mas o imposto ele já é descontado na fonte. E mesmo descontando o imposto na fonte, ele vai render 2 vezes mais que a poupança, quase. E tem umas opções que são bem interessantes. Eu comecei até a fazer nisso aí também. Obviamente, eu tenho numa fase que meu perfil de investimento é do maior risco que tem. Porque tem o ED, né? Aí a renda fixa, a renda variável e tal. O meu é empresa, que é tipo, é o maior risco que tem, é esse. Mas hoje eu tô com o meu patrimônio todo em empresa. Mas eu comecei a fazer assim um pouquinho num CDB que eu descobri de um banco digital, que você bota lá, ele fica rendendo e aquele valor retorna para você em crédito no cartão. Então, você tá com dinheiro, além de ter a liquidez diária de sacar, o dinheiro você eu investi agora R$1.000. Os R$1.000 estão disponíveis como eu passar para pagar crédito. Vou botar gasolina ali, passo no crédito e os R$1.000 continuam me rendendo lá. Só que quando vai debitando do limite da fatura. Quando eu pagar a fatura, volta e tal. E se eu botar mais, aumenta o limite. Então, assim, você, até para quem tem essa justificativa de pensar assim, esses R$50 vai me fazer falta. Mas se você botar os R$50, os R$50 vai estar lá para você passar no crédito, que seja. Entendeu? E vai estar rendendo do mesmo jeito. Então ele transforma uma coisa na outra. Então, opções existem várias e de todos os tipos, de todos os riscos, todas as rentabilidades, né, Edson? Isso. E até para completando essa parte aí de você tirar seu dinheiro da poupança, você tem opções hoje, por exemplo, que a gente chama de títulos do tesouro, né, que é quando você empresta dinheiro ao governo federal. E esse tipo de investimento ele é mais seguro que a poupança. As pessoas acham que a poupança é um investimento mais seguro, mas não é. O CDB, por exemplo, ele tem o mesmo nível de segurança da poupança, porque ambos são garantidos por um fundo. Então, se você tem até R$250 mil em uma instituição financeira e até R$1 milhão em 4 instituições, você está completamente protegido, né? Porque se a instituição quebrar, você é ressarcido. Né? E você tem os títulos do Tesouro, onde você empresta dinheiro ao governo federal, que é a instituição financeira que banca toda a nossa economia, né? Basicamente. Então, vamos pensar que no pior cenário, o governo federal ele pode imprimir dinheiro. Então, se ele tivesse dificuldade em pagar a dívida pública, ele imprime dinheiro e paga a dívida pública. Então, ele não teria esse problema. Se ele desse calote, isso pegaria mal internacionalmente. Então, o nível de segurança maior que você tem A Casa de Papel foi assim. Quase isso. Eu tô aqui só pensando no professor. Então, assim... E o Tesouro Direto, ele tem liquidez, não tem? Liquidez diária? Tem sim. Tem liquidez diária. E rende mais, com uma rentabilidade maior do que a poupança. Embora, assim, se você está pensando em algo mais parecido com a poupança, seria interessante, por exemplo, um título específico que é o Tesouro Selic. Né? Então, é vinculado à taxa de juros. Né? Se você pensar no IPCA, o pré-fixado, aí teria outro papel. Não seria tão legal você ficar ali... Acho que era legal fazer um breve só resumo dessas variações, né? O pré-fixado, que é uma taxa de juros pré-determinada, é vinculado à Selic ou ao IPCA. Ele tem uma taxa proporcional a esse indicador varia... E ele varia junto. Isso. Né? E no caso, só que a desvantagem, vamos dizer assim, para quem precisa de um dinheiro semelhante à poupança, se você precisar resgatar, o pré-fixado e o pós-fixado, né, que é o híbrido, ele junta um indexador com uma taxa fixa, ele sofre variações no dia. Então, ele não é interessante para você fazer um investimento do estilo poupança. Seria muito mais para vocês assim, olha, eu quero trocar, como eu troco de carro, por exemplo, a cada 3 anos, vamos dizer aqui, eu vou planejar minha troca de carro. Em vez de eu chegar lá na troca fazer um financiamento, eu planejo minha troca desde já. Então, eu começo ali a fazer R$100 por mês, por exemplo. Vou fazendo, coloco um IPCA, por exemplo. Significa IPCA é a inflação, ele está protegido da inflação, você não está perdendo poder de compra, diferente se ele estivesse na poupança. Então você faz esse investimento. Você garante pelo menos o que rende igual à inflação, mais um adicional X. Isso, né? mais que está em torno de 5%. Ou seja, ele não só garante a inflação, como ele te aumenta o poder de compra. Então ele dá inflação mais 5%. Tá? Então é muito legal essa questão de você investir e multiplicar seu dinheiro. E aí, rapidamente, só respondendo também a pergunta de Débora, que ela colocou, como faz para sobrar?
Tenho certeza que se a gente fizer aqui meia hora, por exemplo, para analisar a tua parte financeira, a gente vai ver que tem onde sobrar. Próximo videocast a gente vai analisar a minha vida financeira. Eu sairia humilhado daqui. Na verdade, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, né? Porque às vezes a gente nem quer entrar em Pro contato. bar e pra comida. Pois é. Então experimenta lá, puxar lá quanto iFood tem, né? Quanto outras coisas que a gente vai gastando lá. Tem 200, 300 reais. E se você fizer... E aí você pode fazer escolhas. Não é que você vai deixar, por exemplo, quando você disser, não vou pro bar nenhum final de semana, mas se você vai todo, vai 2 vezes. Né? Os outros 2, você faz outras vezes. Vai pro mais barato, se é 150 metade da conta lá, vai pro... Vamos pra cigarreira ali na esquina. Mas vai pra aquele lá ali, vai essa R$2. Essa da mentalidade. Imagina, se você vai na praia, você compra uma cerveja a R$18. Por exemplo, 15 reais, 18 reais. Com 18 reais, você pode ser sócio da empresa que te vende a cerveja. Olha o cashback infinito. Você é sócio da empresa, consome a cerveja, retorna em forma de cashback, você consome mais cerveja, a empresa tem mais lucro, você ganha mais cashback, né? Esse é o cashback infinito. Pois deixa eu pegar um gancho pra gente usar. Eu quero usar isso pra um corte já. Vamos 10 dicas. Não, 10 dicas é demais, né? Pegar pessoas prevenidas. Vou dar 10 dicas. Algumas dicas pra quem que tá querendo economizar. O que se deve fazer? Pode ser só uma, se você Tem uma quiser, dica pra quem quer economizar: não gastar. Não ter dinheiro. Assim não, né? Assim é muito fácil. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas desistem. Por exemplo, quando eu digo assim que você vai ter que mudar de vida, ninguém quer mudar. Você quer continuar do mesmo jeito e dar esse passinho a mais. Então, por isso que eu tô dizendo pelo menos próximo do jeito, né? Exatamente. Por isso que eu tô dizendo aqui, ó. Você não vai deixar de ir para o barzinho. O que você vai fazer são escolhas melhores. Por exemplo, eu tenho uma vida social muito ativa e adoro determinados restaurantes. E eu ia 2, 3 vezes por mês com minha esposa. Né? E hoje, por exemplo, eu vou uma vez e a outra, eu vou, o que seria o equivalente a uma saída, eu vou e invisto na empresa. Então, a mentalidade investidora, ela começa a fazer isso. Você começa também a olhar para as coisas e ver, por exemplo, quanto você poderia investir, quantas ações você poderia investir. Então, você vai para a praia, vai tomar 5 cervejas, por exemplo, toma 3 e investe as outras 2. Tá? É tipo aquele... Sabe os bichinhos do Madagascar que olhava pra pessoa e via uma carne? Ele olha pro copo que isso aqui, vinho, dá 3 empresas no mercado de ação. E isso começa a ser prazeroso, porque você não tem a sensação de restrição, porque você continua fazendo as suas coisas, só que agora você está fazendo escolhas. Tá? E aí, voltando à questão das dicas, a primeira coisa, se você quer, por exemplo, fazer dinheiro sobrar, pega as suas contas hoje, faz o seguinte, dá uma analisada em quantos streamings você tem. Tu tá muito cheio, eu podia trazer umas contas aqui pra tu dar uma avaliada pra mim, pega aqui em PDF. Eu Eric tá fazendo isso na minha conta. Aí você vê, por exemplo, tem gente que tem de música, de atividade física, não sei o que tal, uma série de assinaturas, por exemplo, que nem usa. Né? Eric tá fazendo assim, chega os boletos, ele joga pra cima, aí fechou e pá. Parabéns, Sky, você vai ser a conta. Agora, Eric, faz o seguinte, você faz essa análise e na hora que você corta alguns, pega aquele valorzinho e volta para investir. Porque se você faz esse corte e no mês seguinte você começa a gastar com outras coisas, você vai começar a comprometer de novo. Outra dica, olha quantos cartões de crédito você tem. Eu não tenho nenhum. Quantos você paga anuidade. Não é? Você vai dizer... Sabe o meme da Nazaré? Sou eu aqui, tipo, pensando, senhor. Imagina, 20 reais de anuidade. Ah, mas é só 20 reais por mês. Vezes 12, 240 reais. Dá pra comprar quantas empresas de cerveja? De cerveja. Pronto. De cerveja dá o quê? 12 ações, vamos dizer assim. 12 ações aí. Mas aí são opções de ação, né? Não, não, opção não, como é o nome? Fracionário, né? Isso. Porque no mercado, na Bolsa de Valores, você pode comprar uma ação. Você não precisa comprar um lote de 100 ações. Você pode comprar uma ação. Então tem ações, tem empresas com R$4 você consegue ser sócio de empresas. Né? E boas empresas. Né? Então, assim, dá para você... É acessível. Com CDB, com R$1 você consegue investir. Então, você pode fazer análise dos streams que você tem, cortar aqueles que você não usa, é uma maneira de sobrar ali. Análise de anuidade, tá certo? Outra dica que eu acho bem legal mesmo, essa todo mundo pode fazer. Entre em contato com o seu gerente e cancela o pacote de tarifa que você tem na sua conta. Para quem tem conta nos bancões, né, que a gente costuma falar. Os bancos digitais não, que são gratuitos, mas tem muita gente que ainda tem. E você paga aquela tarifa. E pelo Banco Central, todo banco é obrigado a lhe dar uma conta gratuita com um pacote básico. Então, assim, não justifica aqueles hoje... Aqueles R$36 que eu pago naquele banco vermelho, eu não preciso pagar. Exatamente. E aí conta esses R$36 com R$20 de anuidade. Eu posso processar o banco, ganhar o banco. Não, porque você fez uma escolha, né? Tá vendo? É o cara querer ganhar no curto prazo. Sempre é assim. É o banco tiradeiro do banco. Só aí vão ser 3 dicas que se você botar aí talvez num mês, vai te economizar uns R$100, vamos botar assim. E se você colocar num ano, é a formação da tua reserva financeira. E os R$100 já é um terço dos 300 que você falou para formar 1 milhão com 30 anos. E R$1.200 você pode estar formando a tua reserva financeira.
Né? Quantos brasileiros hoje têm reserva financeira? Muitos sentiram aí na pandemia. Né? Quando tiveram uma queda no padrão, rendimento, né? E a falta que uma educação de uma reserva financeira ela fez. Como é que... Pronto, você falou de reserva financeira. Dentro daquilo que eu falei da proporção da alocação de ativos. Para quem está começando, conseguiu fazer uma poupança e tal, acho que o primeiro passo seria construir uma reserva financeira ou não? Eu vejo assim... Você vê uma reserva de quanto tempo? Você precisa ter uma reserva de 1 mês, 3 meses? Como é que você pensa isso? Primeira coisa, acho que é muito pessoal. Por exemplo, no meu caso, que sou servidor público também, além de empreendedor, isso me dá um nível de segurança maior e me permite ter uma reserva financeira menor. Então, assim, uma reserva financeira de 1, 2 meses, para mim, talvez seja suficiente, né? Mas para quem está pensando aí, por exemplo, quem é CLT, aí pelo menos, né, os especialistas falam em 6 meses. Mas isso é construído, né? Não é 6 meses assim. E essa reserva pode estar investida desde que seja em liquidez, com liquidez. Exatamente. Ela deve estar investida, né? Você não vai guardar esse dinheirinho debaixo do colchão. Debaixo do colchão não vai sentir. Senão, porque você vai perder para a inflação. Então, ela deve estar no mínimo um Tesouro Selic e no mínimo um CDB com liquidez diária que rende 100% do CDI. E aí, eu vejo muito assim, que eu acho que cabe tudo. Você pode pegar o dinheiro ali que você fez sobrar, por exemplo, que você planejou, e dividir ele em porções. Eu acho que você pode pensar aí na formação da tua reserva, pode pensar em desejos e objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é importante, porque aquela coisa, você falou, né, dos R$300 por mês para ter 1 milhão. Mas eu acho que o cara tem que ter para essa questão da mentalidade, tem que ter um objetivozinho uma coisa mais o que é que eu vou próxima. conseguir no final do ano, daqui a 6 meses, porque isso vai lhe dar a motivação de você ver que conseguiu para continuar pensando daqui a 30 anos, né? Sabe o que eu fiz com minha esposa, né? Nós fizemos juntos, nós fizemos um desafio de 52 semanas quando a gente começou a investir. Como é que a gente fazia? A cada semana a gente tinha um valor. E aí eram múltiplos. Por exemplo, vamos começar com R$2. Então, na primeira semana eu tinha que investir R$2. Na segunda, 4. Na terceira, 6. Na outra, 8. E no final do ano, em 52 semanas, eu teria mais de R$1.000. Né? Claro, eu não fiz com R$2, né? Eu fiz com um valor maior. Mas a ideia é essa. E a gente colocou isso na geladeira, porque estava visível. Então, cada vez que a gente depositava, fazia lá, a gente ia riscando a semana. E a gente ia fazendo esse comparativo com a semana que a gente estava investindo e a semana do ano. Então, tinha vezes que a gente, justamente, várias vezes a gente estava passando aqui, já estava lá na frente, a gente estava, tipo, na 15ª semana do ano e a gente já tinha investido o equivalente à 30ª semana. Então, isso nos permitia também, no mês que tivesse mais complicado, a gente investir, ter uma folguinha ali de 2, 3, 4 semanas. Isso funcionava, era legal, porque a gente acompanhava mesmo. Você diria que um investimento, quando você faz investimento, começa a ver o dinheiro trabalhando para você, vicia? Ah, com certeza. Com certeza. Porque imagina se eu disser aqui para você, Débora, você gostaria de receber aluguéis sem ser dona de nenhum imóvel? Mas é claro. Então, essa é a ideia de você investir, por exemplo, em fundos imobiliários, que é um outro tipo de investimento. Você investe com R$10, você tem esse tipo de fundo já. Né? Claro, de maneira geral, a maioria dos fundos são em torno de R$100. Você investe R$100 e imagina ele vai te rentabilizar, vai te pagar mensalmente 0,8%, 1% por mês. Isso significa que você botou lá R$100, todo mês vai cair 80 centavos. Você vai dizer, mas isso é muito pouco. Mas se você investir, por exemplo, R$100 mil, né, já estou pensando aí, vai te render R$800. Se você comparar isso com um imóvel físico, um imóvel de R$100 mil, ele vai te gerar de aluguel talvez R$500. Ou seja, na hora que você investe, né, você tem aí no mínimo 30%, 40%. E o que é que você está fazendo, na verdade? Você está botando seu dinheiro para uma equipe de gestores escolher os melhores profissionais. Então você está delegando, vamos dizer assim, de certa forma, uma preocupação, uma responsabilidade para que aquilo renda o melhor. Quando você faz o seu imóvel, o imóvel é seu, você vai... Citando esse exemplo dos 100 mil, né? Você vai ter que comprar um imóvel e aquele imóvel você não vai ter a mesma capacidade de gerir aquilo para conseguir os melhores aluguéis que os maiores gestores de fundo imobiliário. Então, quando você coloca lá, os caras vão conseguir gerir isso melhor e vai dar uma rentabilidade melhor. E imagina você, por exemplo, com R$100, você ser sócio de mais 11 shoppings localizados em 5 estados diferentes. Ou seja, construções de alto padrão com inquilinos de alto padrão. Tá? Então, diferente de você ter um apartamento alugado para seu João, que se ele perder o emprego, ele vai largar seu apartamento ou vai ficar lá e você vai ter que entrar na justiça para ele tirar o seu João de lá. Tá? O que é que você acha daquela visão que eu falei até no podcast que eu estava como entrevistado, né? Porque no Brasil tem essa cultura também de você vai estudar, vai se formar, vai começar a trabalhar, vai comprar seu apartamento 360 meses, vai pagar 3 vezes o valor do apartamento pro resto da vida, para dizer que é seu e é do banco, na primeira dificuldade o banco toma.
O que é que você pensa com relação a esse tipo de sonho brasileiro de você se endividar para ter sua casa, seu apartamento, seu carro, quando você podia ter o modelo mais de assinatura de você alugar a sua casa e o seu dinheiro? Eu penso pelo menos assim, se eu tenho 100 mil reais para comprar uma casa, eu vou pagar isso aí em 360 meses, no final pagar 300 mil, eu poderia pagar um aluguel, um exemplo, de 1.000, 2.000, sei lá, e esse valor está aplicado. Esse 100 mil, que teoricamente está aplicado e está fazendo um trabalho inverso. Ele está trabalhando para mim em vez de eu estar trabalhando para pagar o banco. Pronto, eu vou começar com outra frase, né? Eu gosto de algumas, arracha para cima aí de novo, mas que a educação financeira não é sobre números, é sobre vidas. Então, essa decisão de você alugar um imóvel ou comprar um imóvel, ela vai ser muito pessoal. Né? Eu mesmo, por exemplo, estou construindo a minha casa, que é a casa dos meus sonhos, juntamente com minha esposa, porque isso tem uma representação para mim, tem um significado, porque eu tenho um valor, por exemplo, de família muito forte, né? Um valor de segurança. Então, para mim, faz todo sentido eu ter a minha casa do jeito que eu construí e permanecer nela. Né? Mas a gente não pode avaliar só essa questão do número. Se a gente colocar financeiramente, como eu falei agora, na hora que a gente investe, por exemplo, em imóveis, em fundos imobiliários, através de fundos imobiliários, a gente tem uma rentabilidade maior do que quando a gente aluga um imóvel. Ou seja, se a gente pegar aí matematicamente, friamente, seria mais rentável, mais vantajoso você alugar do que você comprar. Só que ao mesmo tempo isso vai depender muito dos seus valores e de que forma você está se organizando para fazer isso. No meu caso, por exemplo, eu nunca financiei em 30 anos. Meu primeiro apartamento ele foi financiado. Eu financiei em 15 anos, né? Mas quitei ele com 10. Ou seja, havia uma programação e talvez assim... eu nem fiz as contas direito que eu paguei de juros, mas fazia sentido para mim que também era uma época que a taxa de juros estava baixa. Hoje, por exemplo, ela já está mais complicada para fazer um financiamento que a gente está... Sabe quando foi que eu acordei para isso? Não aconteceu comigo, quando eu passei uma crise financeira, eu comprei um apartamento muito novo, exatamente desse. Comecei a ganhar dinheiro, a empresa e tal, comprei um apartamento muito novo, financiado, não sei quantas vezes, não lembro nem quantas vezes foi. E quando passei pela primeira crise financeira, quase quebrei e tal, a empresa, começou a chegar as cartinhas lá do banco para tomar. Então essa porra não é minha, eu tô pagando um aluguel pro banco com juros, com não sei o quê. Então me deu esse estalo. Quando eu fui ver o quanto que eu tinha pago, não era nem perto do quanto que ele tinha sido abatido do saldo devedor. Porque você também tem que avaliar isso. Se essa parcela ela cabe no seu orçamento. Então, se ela cabe no seu orçamento, se para você os valores são muito fortes, não sei o que, essas coisas. Por isso, esse é o papel, né, de um educador financeiro e de um mentor. Muita gente fala assim, olha, mas por que eu vou pagar outra pessoa para não sei o que? Mas eu não tenho dinheiro para pagar outra pessoa. Muitas pessoas falam isso. Mas justamente para que você tenha dinheiro, é importante você investir nesse tipo de conhecimento. Né? Talvez o que você não sabe é para onde o seu dinheiro ele está indo. Tá? Então, de fato, assim, é muito pessoal mesmo. Assim, eu, enquanto mentor, por exemplo, jamais vou intervir nesse tipo de decisão. O que eu vou trabalhar com o meu cliente é justamente, olha, as alternativas são essa e essa. O que faz mais sentido para você? Qual é o teu perfil? Tá, você quer financiar? Beleza, não tem problema. Mas cabe no teu orçamento, é tranquilo. Você vai dar a entrada e como é que você... Não é a mesma coisa, você não precisa só comprar o carro, né? Você precisa comprar que o carro tem seguro, você precisa abastecer, trocar pneu, manutenção, tudo isso. Então, os brasileiros às vezes pensam muito nisso, vou comprar o carro. Falando um pouquinho da sua mentoria, para quem é a sua mentoria? Para mim que tô lascado. Eu tô aqui mas pensando. Que era bom falar um pouquinho. Porque assim, imagina que eu também sou católico, né? Então, imagina que as pessoas dizem o seguinte, a palavra diz isso, né? Deus, ele veio para os doentes, ele não veio para os sadios. Tu veio para os endividados. Então, para os interessados em aprender justamente a lidar com o dinheiro, a se relacionar melhor com o dinheiro, né, a quebrar algumas crenças limitantes. Então, eu às vezes boto uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e aparece muita coisa. Tipo, qual o motivo pelo qual você não investe? Aparece lá, porque eu não tenho dinheiro. Porque investir é para quem tem muito dinheiro, para rico. Isso são crenças que impedem você de dar esse passo. Eu acabei de dar exemplos aqui de investimentos que você consegue investir com R$1, com R$10, com 12, com R$100. Né? E como a Débora falou, que você gasta às vezes no barzinho, né? uma coisa assim. Tá? E o endividamento, ele tá a ver com primeiro, olhar quais são as causas desse endividamento. Uma questão emocional, né? Às vezes a gente tá preso em alguma coisa, a gente tá num ciclo, por exemplo, de amizade, em que eu preciso me reafirmar, e para isso eu preciso usar tais roupas, preciso usar o cabelo, né, assim, assado. Será mesmo que a gente precisa de tudo isso? Porque às vezes você está gastando o que não tem para impressionar pessoas que você não gosta.
Né? Muitas vezes a gente tá isso, a gente tá num ciclo que a gente nem gosta daquelas pessoas e a gente tá ali. Então, eu tenho que usar assim, só por causa disso. Tá? Então, assim, na minha mentoria a gente tem um aspecto humano também muito forte, não é algo desse tipo. Então, é justamente para pessoas que não querem mais permanecer nesse padrão, né? Que querem romper com isso, que querem aprender a sobrar dinheiro, que querem aprender a multiplicar seu patrimônio, que querem pensar na aposentadoria, que querem ter mais tempo com a família, porque aí você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Vou pensar aqui, por exemplo, no veterinário. Vou pensar aqui. Né? Vamos botar aí. Quanto é que vocês recebem numa consulta veterinária? Me dê uma ideia aí. No mínimo 100 que se cobra. Certo, mas você recebe todo esse dinheiro? Vem para você ou você... Se você trabalhar na clínica, não, né? Tá. Você recebe a porcentagem. Então, diga a porcentagem. Só se você trabalha para você mesmo. E a porcentagem... Vamos supor que tem clínicas que pagam de 30% a 40% da consulta. Pronto. Vamos botar aí R$30, tá? Então, R$30 seria para você passar um tempo X cuidando de um paciente ali, de um pet. Vamos supor que isso represente meia hora do teu tempo. Na hora que você investe, você começa a ter uma renda passiva, ou seja, uma renda que está caindo no teu salário sem você fazer nada, apenas ter investido. De R$30, isso representa que você está comprando tempo. Porque 30 minutos do teu tempo que você dedica ali para poder ganhar aqueles R$30, você não está precisando mais fazer isso porque teu dinheiro está trabalhando para você. Né? E tempo é o único ativo que é irrecuperável. Isso é uma das coisas que... Por isso que eu, como gestão, vocês sabem que eu evito adiar decisões difíceis. Tem uma decisão difícil. E na minha vida eu tenho esse princípio como o tempo sendo o ativo mais importante. Porque dinheiro você perde, você ganha... amizade, tudo você pode perder e ganhar, mas o tempo, se você perdeu, não recupera. E os americanos têm muito isso de quando vão falar quanto é o salário, eles falam por hora, né? Você ganha tanto por hora. Aqui a gente não tem essa percepção. Uhum. Então a gente, quando você toma uma garrafa de vinho, comprou uma garrafa de vinho, isso significa horas da sua vida que você gastou para gerar dinheiro trabalhando para ganhar isso aqui. Quando você vai para essa outra filosofia, muda completamente, porque você não precisou dessa hora, o dinheiro veio, o dinheiro trabalhou por você, né? O que a gente falou, né? Então, isso muda até a forma como você vai lidar com o que você vai gastar, porque o esforço para eu gastar daquilo ali veio de uma rentabilidade, como ele disse, passiva, de uma renda passiva que eu não precisei gastar meu tempo, né? Então, isso é também uma como ele diz no outro, uma chave de virada. É uma virada de chave no mindset da pessoa cerebral, assim, do cara perceber como isso... E eu abri essa discussão na minha sala de aula, lá na escola pública, sobre isso. Eu imagino, pegando aquele exemplo de um estudante que está entrando no mercado de trabalho, escola pública, está ganhando seu salário, 1.200, começou a ganhar. Ele não tinha nenhum custo até então, morava com os pais, etc. Primeiro mês que ele recebeu o salário, ele compra um celular lá da maçãzinha. Ele torra. Eu comprei roupa. Pronto. Meu primeiro salário, roupa. Mas vamos pensar nesse celular que custa aí R$6.000. Vamos botar assim, R$6.000. Porque nem um top de linha é esse preço, né? Não ser usado. Uma coisa assim. Isso não representa R$6.000. Isso representa 6 meses de trabalho. Isso representa ele trocar, ele vender 6 meses da vida dele por aquele aparelho celular. E na hora que ele tem essa mentalidade, ele vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de comprar isso. Exatamente. E mais ainda, isso você gera uma certa escravização. Quando a gente fala de liberdade, por exemplo, um exemplo, o cara ganha R$1.000 por mês, só para dar esse exemplo, vou ficar didático. Assim que ele comprou, que ele ganhou os primeiros R$1.000, ele compra em 6 vezes um iPhone. Ele virou um escravo daquilo ali. Ele pode não estar mais satisfeito com o trabalho, pode não sei o que, ele vai ter que fazer aquilo. Então ele está dando, como ele falou, 6 meses da vida dele antecipadamente em troca de um produto, certo? E isso vai tornar ele um escravo do trabalho. Por que as pessoas são tão infelizes com o trabalho? Por que as pessoas têm que... acordar segunda-feira é um martírio para muita gente? Porque os caras se tornaram escravos do próprio consumo, do próprio... Se ele tivesse a mentalidade que, ao acordar na segunda-feira e ele fazer o que precisa ser feito, ele estivesse mais próximo do seu objetivo e da realização dos seus sonhos, ele queria acordar na segunda-feira. Né? Então, esse é um grande detalhe. E a reflexão que eu trouxe lá para meus alunos foi o seguinte: olha, ao invés de você pegar R$6.000 e comprar esse celular X, o que você acha de pegar R$1.000, por exemplo, e comprar um outro celular, né, que seja mais ou menos de configurações até semelhantes, né, não tem o mesmo status. Mas para rede social o outro é melhor. Tá, mas você trabalha com rede social? Então, se não trabalha, não faz muito sentido. E você pegar esses outros R$5.000, por exemplo, e ser sócio dessa empresa que tu acha top. Né? Então, com R$5.000 eu consigo ser sócio dessa empresa X, ao invés de ser só um consumidor desse seu produto.
você não acha tão top, e eu tô dizendo para você que você não vai ter só o produto dela, você pode ser sócio dessa. E ainda tem uma utopia aí, viu? Não, aqui tem problema não. E ainda tem uma outra percepção também em cima dessa mesma coisa que você falou, Wesley, que é o seguinte: o celular, assim que você compra, vai te dar um prazer, um pico de prazer, mas muito curto. E cada dia que for passando, ele vai diminuindo esse prazer, porque você vai se acostumando, daqui a pouco você não tá usando mais do mesmo jeito, mas você vai começar a ter uma satisfação maior, porque, porra, agora o prazer eu já tive, e agora eu tô pagando esse prazer com o meu tempo, eu já vi. No outro cenário que você falou, virar sócio da empresa, é o contrário. Na hora você não vai ter talvez aquele pico. Isso. Mas quando você começa a ver o retorno aquilo dando, entrando naquilo que eu falei, começa a viciar, porra, nada e tá aqui caindo dinheiro na minha conta. Então você começa a mudar, né? Eu acho que o papel do mentor também é de, primeiro, esclarecer, dar esse conhecimento todo, mas também de fazer o poder do hábito, vamos dizer assim, né? De você começar a fazer, dê os primeiros passos, que aquilo ali vai naturalmente, você vai começar a pensar de uma outra forma quando aquilo começar a trazer o benefício, né? E por isso que no caso dos fundos imobiliários, eu sempre falo, o primeiro passo, e até tem perguntado sobre passos, né? E alocações, né? Como distribuir essa questão do dinheiro. Um primeiro passo é você ir para a renda fixa com ativos, né, produtos de melhor qualidade. O segundo, eu sempre acho interessante os fundos imobiliários, que eu acho altamente didático, porque você investe hoje, 30 dias, no máximo, ele está na sua conta, o primeiro rendimento. Então, é o primeiro aluguel que está caindo na tua conta. Né? Imagine, todo mês você pode comprar um pouquinho, você pode comprar tempo de volta, né? Entre aspas, ou seja, pode não ser ali naquele momento, mas no futuro vai ser, porque você vai precisar vai poder trabalhar menos, você vai ser menos refém. Né? Então, hoje, por exemplo, o principal motivo pelo qual eu invisto é justamente de chegar num nível de independência financeira e depois no nível de liberdade financeira, porque eu acho que são coisas diferentes, né? Independência financeira, na minha visão, é quando você tem investimentos que te proporcionam uma renda capaz de bancar teu padrão de vida, todas as suas contas. Então, trabalhar vai ser uma opção. Não é que eu vou deixar de trabalhar, mas eu não preciso mais trabalhar para pagar a conta. Porque se eu parar de trabalhar, hoje eu vou ter que pagar isso, X, Y, Z. É a escravização que a gente falou, né? Isso, igual o Reels que sempre enrola aí, a galera sabe. Se eu largar de trabalhar, tô de boa. Eu vivo até no máximo meio-dia de amanhã. Né? Então, é um pouco dessa ideia. E aí, se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você consegue sobreviver? Eu não saio dessa sala. Tem que... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu nunca achei que falar de dinheiro ia render tanto. Mas você se tornou uma pessoa considerada como uma pessoa mais carrasca depois que você... sou consultor financeiro agora. Porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que é tipo assim... Esse treloso está custando R$1,99. Cada biscoito desse está saindo a tantos centavos. Vou levar do outro porque cada biscoito está saindo tantos centavos. Ou a pessoa tipo, vamos pedir esse camarão. Não, mas tem 10 camarões nesse filé parmigiana que vai sair a tantos reais. E a galera fica tipo, não quero mais nada com essa pessoa. Mas o nome disso aí é miserável já. Exatamente. Mesquinho. Consultor financeiro é assim? Não, a primeira coisa que a ideia de... Só para fazer um parênteses, né? Um consultor, justamente ele dá a ideia de ser consultado, por exemplo. Vou pegar um consultor financeiro para avaliar, por exemplo, as finanças da minha empresa. É diferente um papel de educador e de mentor. Tá? O educador financeiro ele vai fazer esse papel humano. Então, eu vou ouvir o cliente, qual é a necessidade dele. Talvez muitos consultores financeiros fariam o quê? Olha, é melhor você alugar, né, por causa disso. Se você comprar, está errado. Qual é o meu papel enquanto educador? Olha, deixa eu mostrar essa alternativa e essa. O positivo é esse, o negativo é esse. Quando a gente avaliou que os seus valores mais importantes são esses, né, a sua relação, aí você deve ver se os seus valores estão relacionados à forma como você lida com o dinheiro. Então, é um papel muito mais complexo. E aí vem um papel de mentor, que é pegar na mão e dizer assim, olha, vamos assim. Né? Você quer fazer isso? Eu vou junto com você. Vamos abrir uma conta numa corretora. Né? Olha só como é que se avalia uma empresa. Você pode usar esses critérios. Então, o papel do mentor, diferente de quem ministra um curso, é acompanhar a pessoa num processo. Tá? Então, assim, o meu papel enquanto educador, enquanto mentor, ele é mais amplo e tem um lado muito mais humano do que essa análise, né, fria. E assim, sendo bem sincero, eu hoje, quando a gente até brincou sobre essa questão de você olhar para a coisa e ver quanto você poderia comprar de empresa e tal disso, eu acho que você aprende a fazer escolhas melhores. Tá? Porque você, justamente, eu sempre trago, é o que você quer hoje e o que você mais quer. Então, o que eu quero hoje é ir 4 vezes, por exemplo, todo final de semana no restaurante X, que eu gosto muito, ou eu quero, por exemplo, e aí abrir mão do meu futuro, né? Ter que continuar trabalhando mesmo depois de 65 anos, porque minha renda não paga plano de saúde e tal, meu padrão de vida. Ou eu quero, por exemplo, ir uma vez nesse restaurante que eu gosto
também investir meu dinheiro, porque no futuro eu quero ter mais liberdade também, quero poder viajar com minha família, quero poder ter mais tempo, não ser obrigado a trabalhar para pagar a conta. Então dá para fazer os dois. E até da mesma forma, dá para fazer também, dá para pagar a dívida, dá para formar reserva financeira e dá para investir. Tá? Mas se eu tivesse R$50, dá para fazer R$10 em um, 10 em outro, 30 em outro, dá para dividir. Né? Então, quando eu me pergunto se dinheiro traz felicidade, eu acho que não, mas ele traz liberdade. E a liberdade pode te proporcionar felicidade. Entendeu? É o que você faz ela te traz oportunidades. E o que você faz com essas oportunidades que vai definir. Por exemplo, como eu disse, eu tenho um valor de família muito forte. Então, se estar com minha família me deixa mais feliz, na hora que eu tenho um patrimônio financeiro que me permite ter mais tempo com minha família, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Tá? Se eu tenho um valor de liberdade muito forte, por exemplo, eu gosto de viajar. Se eu pudesse, eu estaria fazendo trilha. Se eu pudesse, eu faria mochilando na Europa e tal. Na hora que você tem um padrão financeiro que te permite fazer isso mais vezes, isso vai te deixar mais feliz. Então não é o dinheiro por dinheiro, porque no final das contas a gente não quer dinheiro. A gente quer aquilo que o dinheiro traz. Pode proporcionar. Né? Então eu tenho muito mais essa visão. E de fato, por exemplo, assunto sobre dinheiro rende muito. A gente precisa marcar parte 2, parte 3, parte 4 e a parte que ele vai avaliar minha vida financeira ao vivo. Muita coisa a gente conversar hoje. Pra ele avaliar a tua vida financeira ao vivo, aí são parte 5, 6 e 7 de uma vez. Tu quer ser humilhado ao vivo, sim? Gente, preciso. Eu tô bem, eu tô devendo só pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Pessoas físicas eu paguei todas. Mas o aço precisa passar pelo fogo para ser moldado. Viu? Exatamente, então, sofrido. Sem problema. Eu conheci o Wesley numa palestra que Diego trouxe ele pra fazer pra galera da Rabbits. E foi quando eu conheci. Naquele dia eu coloquei um dinheiro num CDB de um banco aí e eu esqueci da existência desse dinheiro, porque eu não mexia muito no aplicativo. Não, eu tinha, sei lá, 50 e poucos reais lá. Eu fiz, nasceu sozinho. Gastei já, mas nasceu. Pois é, mas aí imagina... o que faltou é o que ele falou do juros sobre juros, você pegar esses juros e devia ter deixado lá, entendeu? Isso. E não só isso, mas você criar o hábito, porque o segredo também dos investimentos não é você fazer um aporte único, você fazer um investimento único mas é essa frequência, né? Essa persistência, a consistência que vai trazer resultado para você. Eu tinha esquecido o que eu tinha feito, na verdade. Então sabe o que você nem faz? Lembrei mês que vem. Você cria o boleto do eu do futuro. Né? Eu me lembro da história. Todos os meses você vai pagar esse boleto assim que cai o dinheiro na conta. Eu faço isso, porque para mim também é importante reafirmar isso. Então é a primeira coisa que eu faço. Eu não pago ninguém antes de me pagar. Então, isso é legal. Pego uma parte do que eu quero investir, transfiro para a corretora, faço a alocação, compro as empresas, fundos imobiliários, ou invisto no exterior, porque né, para mim também faz sentido você proteger seu patrimônio investindo em uma moeda mais forte, que é o caso do dólar. Né? Não comprar dólar, mas investir em empresas dolarizadas, vamos dizer assim. Também hoje faz total sentido e é muito acessível, tá? Para o investidor brasileiro também. As pessoas também não sabem disso, então vai render muitos podcasts. Não, vai ter que vir outras vezes. Só uma pergunta, existe alguma coisa relacionada à física que foi seu primeiro contato profissional e talvez sua primeira paixão acadêmica também e tal, que você correlaciona com essas suas ações hoje como mentor e como investidor? Olha, eu diria que não só do ponto de vista de investimentos e dinheiro, mas muitos físicos e até estudiosos, né? Porque inclui também, quando eu falo estudiosos, inclui cientistas e não cientistas, porque, por exemplo, se eu pegar um filósofo, ele não era cientista, né? Porque não existia o conceito de ciência naquela época. Mas pegar Einstein, todos eles tinham muitas coisas que também falavam sobre mentalidade, né? Então, legal, aquela frase célebre de Einstein, né? Uma mente que se abre a nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Então, na hora que a gente se abre, por exemplo, para o novo, né? Sempre há o que agregar e a gente não é o mesmo. Tá? Então, do ponto de vista das finanças, também da mesma forma. E aí, falando, por exemplo, eu lembro até que eu trouxe esse exemplo na palestra, e eu gosto sempre de trazer isso, é sobre o princípio da alavanca. O que é alavanca em física? Né? Você pegar, por exemplo, movimentar algo que é muito mais pesado, vamos dizer assim, do que você não teria força para fazer isso sozinho. Você usa uma alavanca, que seria uma espécie de braço, tem um ponto de apoio e você posiciona de maneira que você possa tracionar uma coisa, né, com a ajuda da alavanca. Então, esse seria Arquimedes. Ele diz o seguinte, né? Se você me der uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio, eu sou capaz de mover o mundo. Então, ele faz essa relação com a alavanca. E isso trouxe... se relacionar com a minha metodologia de investimentos,
que é o método SPI, que é você sonhar, planejar e investir. E eu diria até que hoje é um estilo de vida, minha filosofia de vida, né? Então eu vejo, por exemplo, os sonhos como sendo essa alavanca, porque é aquilo que te potencializa, é aquilo que vai te inspirar a você seguir em frente todos os dias. Eu diria que o planejamento, ele é esse ponto de apoio, porque se você não planeja, você não vai ter condições de conseguir realizar. E o planejamento, inclusive, ele pode ser mudado. Você não deve mudar seu objetivo, mas você muda o plano. Porque ele não está dando certo, traz outro. Tá? E o investir no sentido amplo. Investir em conhecimento, tempo e até investimento financeiro para você poder realizar. Então, se você tem um sonho suficientemente grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Se você tem um plano ali sólido, consistente, e se você tem até flexibilidade, se for necessário, para mudar seus planos, para apoiar a realização dos teus sonhos, agora você vai precisar investir tempo, né? Dinheiro, dedicação, etc., para poder realizar cada um deles. Então, consigo sim relacionar várias coisas da física com isso também. Né? Massa. Wesley, então, quais são suas últimas palavras? Que a gente botou um veneninho ainda. Para esses desadestrados aqui. Já pensou, amanhã parece. Por isso que eu tava tremendo aqui. Falecido. Mas onde é que a galera lhe encontra? A gente vai deixar teu Instagram, óbvio, mas galera, apesar de você, como é que faz? Manda um DMzão lá. Vamos lá. Se quiser deixar uma mensagem aí, pra ir olhando no olho. Alguém comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus, uma fórmula de física. Queria muito saber se a galera, sem olhar na internet, pelo amor de Deus, comenta aqui. Que é velocidade igual a força sobre... Né? Eles já estão na internet assistindo aqui. É só velocidade igual não a vai. força sobre gravidade. Sobre gravidade, é a fórmula que tu me ensinou no começo. Porque eu não lembro. Então, eu não queria me sentir só. Todo mundo segurando a minha mão e comenta aqui se vocês lembram. Porque eu não lembro nada. Velocidade igual a força, vai direto à esquerda, força chega igual lá. A massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Tá vendo? Não foi meu aluno aí, assim, tá vendo? Diego perguntar a Diego, acho que ele não sabe também, não. Essa aí eu sabia. Não lembro de tudo, não. Mas essa aí, pelo amor de Deus. Então, para quem quer me acompanhar um pouquinho do meu trabalho, você tem aí Wesley Oliveira, _ Financas, né? Porque sem o cedilha, tá certo? Se precisar de uma mentoria sobre investimentos, uma mentoria de negócios, manda um direct lá para mim, ou então na própria bio tem o meu WhatsApp, clica lá, a gente troca uma ideia, inclusive para quem que está inscrito aqui no canal, tá certo? Desadestrados, né? Se mandar uma mensagem lá no meu direct, vai ganhar uma sessão de mentoria gratuita. Olha aí, meu Deus. Desadestrados deixando Fala a galera lá, pelo amor de rica. Deus, que viu Desendividado. Desendividados. E a gente pode até fazer um reality aqui, inspirado nisso, com Débora e Eric, para fazer um antes e depois aí das finanças, viu? Tá lançada a ideia. Eita, dona lasqueira! A gente devia fazer um em que nós três vamos lá no Box Natal, a gente sofre um treino. E aí depois a gente sofre a análise financeira. Mas eu gosto de vida fit, eu iria super. Eu gostei, viu? Chegou chutando a porta, se comprometendo aí Vamos com lá, atividade a gente faz física, mentalidade aí. Agora eu vou lhe dar um conselho que a academia dela fez. Quando ela chegar lá, tu fecha logo o plano anual. Peraí, Diego. Com precaução, só pra garantir. Não, eu vou fazer o teste lá, o treino de teste. Eu quero, lá vai que eu gosto do CrossFit. Tô precisando. Tá gravado e não, gravado, não vale editar, viu? Não vale editar. Se vai aparecer. A gente vai e a gente vai postar no Instagram do Desadestrados. Exatamente. Pode deixar, a gente vai estar lá sofrendo. Se eu for sobreviver, não sei. Mas a gente vai estar lá. Eu vou no sábado. Não, você tem que ir com a gente. No sábado. Ah, você só vai no dia bom da Heineken. No sábado. Tem Heineken, tem a verdinha gelada. Mas ele sofre. Eu não bebo antes, né? cerveja, então Claro, pra mim não né? faz. Mas ele já me diferença. deu um macete offline. É só chegar mais tarde um pouquinho, aí pega só o último pulo que dá no pneu, aí... Pronto. Tu vai só... Pronto. Opa! Pois tá fechado. Só dá um Acho que a gente vai fazer isso e a gente vai mostrar no Instagram do Desadestrado a gente lá no Box Natal e depois sofrendo a análise financeira aqui, sofrida. Tenha pena quando ele pegar minhas contas. Nossa senhora. E eu queria agradecer a Del Maipo, Pare, né, que trouxe aqui pra gente esse brinde maravilhoso. Ah, sim, com certeza, né? Não deu tempo pra gente falar muito sobre falar do vinho. Né? Mas você como cinéfilo, como é o nome? Cinéfilo. Amante. Enófilo. Cinéfilo é cinema. Como é que é? Enófilo. Enófilo. Você tem que dar pelo menos uma dica de harmonização. Você tá falando aí tem que... Vou dar uma dica bem básica, porque muita gente, às vezes, quando vai para o vinho seco, né? Como meu trauma. Sabe, tava aqui, ou o semi, reclama que acha o sabor muito adstringente, né? Tem aquela sensação de secura na boca. Adstringente, bonito. Então, essa é uma excelente uva para começar, tá certo? Então, Merlot. a uva Merlot, ela é uma uva que tem algumas características assim específicas, e o bouquet, que a gente chama que é esse cheiro,
tá? Ele é mais forte do que outras uvas. Então é um bom... E se a gente comparar as outras uvas, essa é uma que é considerada mais doce, ou seja, ela tem gera mais açúcar geralmente no vinho, tá? Então é uma excelente pedida para a gente começar. Eu queria, antes de encerrar, você desse aquela dicasinha que você estava conversando comigo no começo, antes de ligar as câmeras, que era os tipos de uva por país, né? Que no Chile a uva que que aí já ajuda o pessoal assim, na hora que eu for querer provar aquela uva, eu pego um vinho daquela região. Pronto, acho que era uma dica. Beleza, exatamente. Legal. E até ajuda aí para o nosso próximo podcast, né? Já estou me convidando. Pode deixar, mas vem, você vem sofrer. Delmaipo aí pode providenciar um Carmener aqui da chileno. Como é o nome? Tamaia. Carmener. É um Carmener chileno porque eu gosto de Tamaia. O terroir, o solo do Chile, essa uva se adaptou muito bem. Então hoje os melhores Carmeneres eles são chilenos, né, do mundo. E se eu pegar, por exemplo, os Malbecs, os melhores Malbecs são argentinos, né? Então cada solo de algum país tem uma especificidade. E até o Brasil se destaca um pouco, não nos vinhos tintos, mas os espumantes brasileiros eles estão se destacando bastante ali. Já ouvi falar. Na região sul. Tá? Então fica essas 3 dicas aí para vocês. E para quem nunca entendeu nada de como harmonizar, uma harmonização básica, como é que você... Vamos lá. Vinho forte, um tempero forte. Né? Vinho mais leve, um tempero mais leve. Por exemplo, você quer comer uma salada, né? Camarão, um peixe, né? Um crustáceo, aí você tem que entrar com um vinho branco. Com chocolate, vai o quê? Com chocolate aí você já entra com um vinho do Porto. Aí já é por similaridade, que ele é mais doce, exatamente, né? Ele já é mais doce e mais alcoólico, tá certo? Então você já entra com uma harmonização básica, né? Você tá me devendo o vinhozinho lá em casa, que a gente tinha combinado, com a tabuazinha de frios e conversar sobre essas paradas. Você quer um Malbec, por exemplo, com uma carne, né? Com uma carne, uma argentina, uma carne argentina. Tu chama a gente também pro vinho, né? Vamos chamar o pessoal da Delmaipo aí pra estar junto com a gente. Com certeza, estamos aí. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Wesley, muitíssimo obrigado. A gente vai ter que gravar a parte 2. Depois, futuramente, a gente marca aí, porque não deu tempo de a gente falar tudo que a gente queria. Mas muitíssimo obrigado. Nunca pensei que fosse interessante falar de finanças. Até as coisas que eu tô pensando vou ter que mudar, mas deixa pra lá. Mas a gente vai aprender, o professor vai ensinar. Exatamente. Gente. Não aprendi física, mas finança, olha aqui. Eu tô aqui. Mas é o que ele falou. Quantas pessoas estão interessadas em física? Agora, quantas pessoas estão interessadas em finanças? Exatamente. Aonde ele impacta mais, impacto está relativamente direcionado. Tu tem um cálculo de quanto o indivíduo está valendo quanto nessa soma aí? A pessoa com impacto R$2, um indivíduo. 3,50 o peso vivo da pessoa, tem não? Se tivesse, eu queria dar é bem complicado a gente fazer isso, mas você tá no caminho certo, que eu já ouvi falar que você é TikToker aí, então... As pessoas que você alcança ali... ele passa o dia fazendo isso aí. As redes sociais, ela tem um poder de impactar muitas pessoas. Então... se inscreve aí, meu filho, quero impactar vidas. Exatamente. Escreve aqui. Sem todo mundo aqui. Primeiro, se inscreve no canal no Instagram do Wesley, vai lá, segue ele. E, por favor, se você não segue a gente... Segue aqui, se inscreve no canal de cortes também, cortes desadestrados. A gente tem cortes maravilhosos lá pra todo mundo Daqui vai sair vários, né? Daqui vai sair só dica, perfil, vai sair muita coisa. E segue a gente no Instagram, porque a gente tá lá soltando sempre coisas boas pra todo mundo. E é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Tô feliz, tô animado. Eu tô assim, preocupada, porém feliz que tem solução, entendeu? A gente resolve a vida. Então, gente, até o próximo podcast. Fique com Deus. Tchau, beijo, tchau. Valeu, até a próxima. Eu quero almoçar, que eu tô com fome. E por isso que eu liguei a internet pra ver.